Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point Podcast, o canal que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala, Feijão, fala, galera. De novo, caderno e caneta na mão. Bora falar de voleibol e muito mais. Excelente! E antes da gente apresentar o nosso convidado, vamos falar mais uma vez da nossa parceira, a Nexus Next, do nosso amigo Lucas Negrin. A Nexus Next é uma empresa especializada em consultoria, assessoria em negócio e todo o processo migratório para os Estados Unidos. Enfim, uma mentoria completa para os brasileiros em qualquer situação. Se você pensa em vir trabalhar, morar ou até mesmo investir nos Estados Unidos, entre em contato lá com o Lucas da Nexus Next, que ele vai te dar uma atenção mais do que especial. O QR Code está aqui na tela e vai ficar aqui na tela o episódio todo. E é muito mais fácil de você iniciar a sua jornada através deles, que eles fazem um, um trabalho espetacular. Então, se você quiser fazer que nem o Peter e eu e vir aqui para a América, consulte a Nexus Next. Entre em contato com eles que eles vão te dar aquela assessoria especial. Bom, vamos lá. Aí eu vou apresentar esse convidado super, super especial, um cara que eu já acompanho há muitos anos. A gente jogou contra muitas vezes e apesar da gente ter sido oponentes na quadra, somos grandes amigos, é um cara que eu respeito demais e é um cara que permeou pelo voleibol aí em muitos níveis e tem muito a adicionar ao nosso podcast. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Adroaldo Souza. Valeu, Adroaldo, muito obrigado por estar aqui, cara. César, bom dia, Peter. Muito feliz, né, por participar aqui do programa. Espero que o nosso bate-papo realmente sirva não só de curiosidade, mas sirva também de crescimento para as pessoas que possam ouvir. E, pô, é um prazer, você é um grande amigo, um cara que eu sempre respeitei muito, tivemos algumas situações dentro de quadra, né, vivenciamos essa possibilidade, foi muito legal. E eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, seu e do Peter, e tenho achado uma iniciativa fantástica que realmente o vôlei precisa disso. Espetacular. Eu considero você, Adroaldo, um dos grandes do voleibol brasileiro, cara. Você é um cara que construiu uma história linda e a gente vai contar essa história aqui hoje. Bom, começando apresentando o Adroaldo, ele começou a vida de atleta lá em Taboão da Serra e depois virou técnico nessa mesma cidade. E aí o Taboão teve vários projetos diferentes, né? Várias competições que eles jogaram lá e o Adroaldo vai contar essa história. E depois migrou para Barueri, onde foi técnico de adulto, de base juvenil, sub-21, sub-19, sub-17 e agora está com as menores lá em Barueri também. Adroaldo, me conta um pouquinho aí da sua história, começando lá por Tabuão, e vamos desenvolver Sim, sim. essa história Ah, linda que você tem no voleibol. realmente, eu gosto bastante da minha história. Eu não sei se isso seria possível hoje, nos dias da maneira que o voleibol tem hoje, a sua dinâmica. Não sei se isso poderia acontecer novamente, porque os projetos foram muito interessantes. Mas, assim, eu era um menino, jogava voleibol. Comecei a jogar voleibol, na verdade, sempre fui um cara do futebol. E um dia na quadra eu tinha um campeonato escolar, né? A gente tinha um time na escola que tinha o Arruda, mais os dois rapazes lá que jogavam no Pinheiros, os caras bons pra caramba, e precisavam de um levantador, era um campeonato interescolar. Droga, você vai ser o levantador. Eu não jogava, era futebol, né? E aí falei, tá bom, eu tenho uma manchete, nas aulas de educação física eu fazia uma manchete, e eu fui jogar aquilo, toda a facilidade que eu tinha para jogar futebol, eu encontrei dificuldade no voleibol. Aí, primeira coisa, um sistema de jogo. Os caras, pô, tinham um sistema 5-1, um negócio. E eu falei, cara, o que, que é isso, né? E aquilo me encantou por ser difícil. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Gostei desse negócio aí, gostei desse trem aí, esse negócio é bom. E passei vergonha, porque eu não conseguia acompanhar. Os caras eram todos infantos do Pinheiros, os caras bons, e eu não conseguia acompanhar o raciocínio dos caras. E aí eu falei, não. Aí o ano seguinte eu já estava na quadra como levantador da equipe, já conhecia todos os sistemas, já em um ano eu consegui aprender muita coisa e fui me desenvolvendo. E naquela época nós jogávamos
equipes menores, nós tínhamos algumas ligas aqui em São Paulo, essas ligas batiam de frente com a federação, e eram trabalhos muito estruturados, eu diria até que os campeonatos da VZN, da VESP, lá dos anos 80, eram tão ou mais fortes do que hoje são os campeonatos de base da federação, então nós jogávamos esses campeonatos, e aí eu fui parar em Taboão da Serra para jogar no adulto. E quando eu cheguei lá em Taboão da Serra, já passou o tempo, quando eu cheguei em Taboão da Serra para jogar no adulto, a gente teve uma situação, o técnico se debandou para a América, né, foi Pô, para os Estados brincadeira Unidos. esses caras que se manda pra América, hein, Peter? Tá louco. Só, Fala, eu sou suspeito para falar. Ele era, tá ele louco. era um cara muito bom, foi, né, foi um dos primeiros treinadores aí, em 86, 87 foi para a América, chegou e acabou, e o time ia acabar. E aí, como eu tinha chegado para ser o levantador do time, e eu falei assim, ó, fazer o seguinte, eu seguro, eu vou levantando e vou trabalhando nas duas frentes, vou orientando, vou dando treino e vou levantando. Só que o que acontece, eu nunca fui um levantador bom, tecnicamente falando, né? Mas eu entendia muito bem o jogo, né? E por isso as pessoas, às vezes, algumas pessoas gostavam de jogar comigo, porque eu conseguia fazer com que o jogo desenrolasse sempre de uma maneira mais favorável, embora não tivesse os atributos técnicos como os grandes levantadores que a gente conheceu naquela época. E aí eu gostei da brincadeira, né? 21 anos, 20 anos, de 20 aos 22 anos, eu falei, não. E aí a coisa foi se desenrolando. Primeiro como técnico do adulto masculino, né? Que é ganhar dinheiro fácil, trabalhar com masculino, viu, César? A minha opinião é essa, é ganhar dinheiro fácil. Os caras Ô, que louco. trabalham com masculino é muito melhor, muito mais fácil. Mas eu realmente fui me apaixonar depois para trabalhar com o feminino. E aí em A Taboão, na gente gosta segunda. do desafio, professor. Putz, é verdade, acho que isso tá na minha personalidade, do difícil, do sofrimento, né? E aí o masculino continuou como um grupo de amigos, né? Pessoas que até hoje são amigos, se falam, vejo os caras jogando Master por aí. Mas eu me enveredei profissionalmente pro feminino, e desde o início já profissionalmente, aí federação, aí campeonato adulto. Eu acho que o trabalho de Taboão foi maravilhoso, porque do nada a gente chegou com uma equipe até o nível profissional, de jogar divisão especial de adultos, Superliga. Então, assim, foi um negócio maravilhoso. Eu acho que sem dinheiro, né? Foi um negócio assim que a gente fez ali com meninas que me ajudaram muito. Né? A gente pegava meninas que saíam lá da sua mão, lá do paulistano, algumas É verdade. levantadoras que estouravam no juvenil, e aí vinham, não tinham onde jogar, vinham para cá, e a gente ia fazendo daquilo nosso trabalho, aprimorando, tentando melhorar as meninas, e errei muito, muito, muito. E eu tenho orgulho de falar que os meus erros lá do passado hoje me fazem muito mais fortalecido para a maneira que eu trabalho. Quando eu me lembro do Adroaldo técnico lá final dos anos 80, começo dos anos 90, e eu vejo hoje, né? Eu fui daqueles caras que fiz todo tipo de escarcéu na quadra, era polêmico, aquela coisa toda. Errei muito nos trabalhos, às vezes, de iniciação, de melhoria técnica, mas assim, as coisas foram melhorando, eu sempre fui um cara muito curioso, no sentido de ouvir, né? Eu sempre ouvi muito, então leio, ouço, tive grandes mestres, pessoas que me ajudaram demais nessa minha carreira, que me formaram, né? Que o que eu sou hoje eu devo muito a essas pessoas. Algumas delas você conhece, outras talvez não, mas assim pessoas que foram muito importantes. E me desenvolvendo dessa maneira, a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal em Tabuão até chegar no adulto. Mas quando chegou no adulto, aconteceu o seguinte: a gente entende que adulto é dinheiro. E isso é uma coisa bem clara para mim. Né? Eu vejo grandes treinadores, Paulinho, por exemplo, tantos outros treinadores que estão aí porque não tem na sua mão um projeto que lhe dê a condição financeira de brigar, de realmente, pelo menos, espernear. Né? No adulto, se você não tiver uma condição, um programa, uma estrutura financeira, você não consegue fazer muita coisa. Né? Existe uma diferença muito grande com a base. E quando eu aí eu concursei em 2009 para Barueri, estava muito bem lá em Tabuão, porque a gente tinha sido campeão paulista, tinha sido tricampeão de abertos, o time estava fazendo sucesso, divisão especial e tudo mais. Aí eu concursei em 2009 lá em Barueri. E mas fui para trabalhar com outra coisa, né? Uma outra área lá, e o Roberto Camargo e o Betão, os dois, né? O Roberto Sim, Oliveira e o sim, Roberto Camargo, me sim. puxaram para a estrutura do voleibol.
E aí me pesaram, né? Aldo, vamos trazer essa estrutura, vamos fazer essa estrutura aqui, vamos fazer esse time aqui, vamos montar esse adulto aqui. E aí a gente, em 2011, 2012, a gente fez a equipe adulta lá de Barueri. E a primeira equipe adulta feminina na federação, jogando em alto nível, né? Eles tinham tido outras equipes no passado, mas aquela ali tinha um projeto diferente e foi maravilhoso, foi show de bola. E além disso, eles me deram a coordenação das categorias de base. Só que, Sim. Feijão, lá em Barueri já tinha um método de trabalho, né? Já elaborado por esses dois caras, né? Que a gente tem que falar muito deles, o Betão e o Roberto. Eles montaram essa metodologia no decorrer dos anos. Então, quando eu cheguei lá, eu tive que quebrar alguns paradigmas, algumas coisas que eu fazia, algumas coisas que, que eram diferentes, que eles já tinham experimentado coisas melhores, e consegui isso enriquecer muito o meu trabalho. Então, foi bem bacana esse momento. Nós vivemos um momento bem legal lá 2011, 2012, 2013, e daí em diante a gente foi trabalhando, né, com a vinda lá do projeto, a princípio com o Maurício Thomas e depois com o Zé Verdade. Roberto Guimarães. Uhum. Eu fui trabalhando, fui me colocando à disposição do trabalho da base. E assim, eu me apaixonei por esse negócio de base. Eu me apaixonei, porque pela O primeira vez, Peter, o assim, eu me Peter já deparei com. abriu um sorrisão já, porque realmente é Cara, assim eu mesmo. me apaixonei, porque a base é na unha, a base é no braço, a base quem Sem trabalha tem dúvida, sem resultado. dúvida. A base não é grana, né? Claro que as condições de trabalho ajudam, são importantes, mas você consegue desenvolver, né? O adulto não, o adulto, se você tiver dinheiro para contratar jogador A, B, C e D, você sai muito na frente e tal, claro. Mas a base não, a base você pegando lá embaixo. E aí nós começamos a entender, como eu trabalhei em todas as categorias, juvenil, infanto, seria sub-21, sub-19, sub-17, todas elas, nos últimos, de 2017 para cá, a gente ficou com a chegada do Zé, a implantação do projeto do Zé, o Zé ficou do 17 para cima, Uhum. e eu comecei a trabalhar do 17 para baixo, do 15, 14, 13 e as escolinhas. Né? Uhum. Então a gente começou, e realmente essa parte da base me abriu os olhos para muita coisa. Né? Me fez assim entender mais daquilo que eu imaginava. Né? Hoje, se você me dizer, eu falo isso com o coração aberto, se você me fizer, e já aconteceu, de um convite para eu trabalhar no adulto. Não, vem trabalhar aqui no adulto, eu vou agradecer muito, eu vou ser muito lisonjeado, né? Como já aconteceu aqui em Barueri, mas eu vou falar, não, meu negócio é trabalhar com essa meninada aqui que me agrada muito. Espetacular, cara. É muito legal. E é muito bom ter uma pessoa como você desenvolvendo a base. Mas a gente vai falar mais de base mesmo daqui a pouquinho. A minha pergunta para você agora é a seguinte: você transitou por todos esses níveis de voleibol, né? Muitos anos de adulto, com a base, tanto na base lá em cima, né? Sub-21, sub-19, quanto a base lá embaixo mesmo, as Ok. categorias iniciais, universitário, master, todo tipo de voleibol que as pessoas que nos ouvem, nos assistem se relacionam completamente, porque tem gente que trabalha com tudo quanto é tipo de nível aqui, que nos ouvem. Qual é a importância de você ter trabalhado em todos esses níveis para o seu nível de conhecimento hoje e, mais especificamente, trabalhando com a base hoje? Tá. Falando nisso, eu já acho que a gente entra no primeiro paradigma, né? Acho que existe um equívoco quando a gente pega novos profissionais, pessoas que estão saindo ali da sua graduação, e eles são inseridos no mercado de trabalho para trabalhar com a base, enquanto que aí você vai amadurecendo e chega num adulto. Né? Eu vejo isso como um equívoco. Eu gosto muito da situação inversa, a pessoa que teve a possibilidade de trabalhar com adulto, teve a possibilidade de trabalhar com as categorias maiores, porque a compreensão do processo no seu modelo inverso, ele é muito interessante. Porque você sabe o que você está lá, o que você espera, o que você quer. Trabalhar com master te leva a uma reflexão das questões de saúde, né?
E aí todas as implicações das idades iniciais, de quando você está iniciando um atleta, de quando ela está no nível competitivo de sub-15, sub-17, sub-19, e a consequência disso lá na frente quando ela for master. Então, eu digo isso até em questões físicas. Eu vejo hoje os meus amigos aí se divertindo no master, e todos eles, minha esposa, por exemplo, que jogou master, né? E ela vê joelho machucado, quadril, tudo mais. Eu falei, pô, isso aí foi fruto lá atrás de um treinamento talvez um pouco inadequado para as categorias que ela jogou e tudo mais. Então, essa compreensão foi muito importante. Então, o Master me deu essa vivência, a questão humana, de relacionamento. No voleibol, que a gente fala, o voleibol entre as faculdades, né? A minha experiência foi bem legal. Eu consegui ser campeão paulista numa época que você conhece bem, que a Unip dominava com o Val no masculino e o Marquinhos no feminino. Eles tinham plantéis muito Conheço bem que bons. era a época que eu jogava. Tomava porrada do Val. Aliás, Val, grande beijo, grande Nossa, um abraço. grande abraço, O Val é um cara mestre. que eu devo muito, muito na minha carreira. Obrigado, Val. Exatamente, Desculpa, Val pode fantástico, continuar. Marquinhos, Fala né? O demais. Marquinhos lá na Unip. Então, assim, eram equipes muito boas, né? E como em 2007 a gente estava com o projeto Tabuão Unítalo, né? A Unítalo era o patrocinador da equipe. Nós montamos um timaço, um timaço. Eu lembro que tínhamos a Fernanda Janaína, que tinha vindo da Eu Europa. jogava muito. Nós jogava E é demais. um Meninas que timaço realmente mesmo. Puta merda. colaboraram muito com a gente. Mococa, uma menina que ninguém conhecia, que tinha vindo lá de Mococa, uma menina de Tinha, 1,70 m. tinha passada trocada, né? Que sentava porrada Exatamente. na bola, Não, eu aquela mulher. nunca vi uma mulher atacar com aquela força, né? Impressionante. Eu tenho uma história da Mococa que depois a gente pode contar, que ela contra a Elisângela da seleção brasileira, num jogo, que assim, o negócio era impressionante. A Mococa tinha uma mania ela tinha que ter raiva do outro time para poder jogar. É um negócio maluco. Então, assim, ela jogando, por exemplo, com a Tataizinha, que hoje está lá no SESI, ela ficava na rede falando para a Tataizinha: você deve ser sócia, não é possível, você não joga nada. E ela, a Denísia, é verdade, a Denísia, ela batia por cima da Denísia e falava assim: ó, pula, você não pula nada, eu vou bater por cima de novo. Era desse jeito. Então, assim, pensa na menina encrenqueira. Era Mas foda. ninguém conhecia essa menina, né? Ela apareceu um dia lá no Tabuão, menina de 1,70 m, dizendo que era meio. Eu falei, não, meio não, nós vamos jogar você para saída tal. Depois ela virou ponteira e fez um sucesso danado. Depois jogou Superliga Uhum. por Araraquara e tudo mais. Então, essa época, a gente montou uma equipe muito boa lá para jogar o Universitário. A gente foi campeão, né, Uhum. naquele ano, acho que foi 2007. E eu fui o técnico da Seleção Paulista, então, no campeonato No Jubes. do Jubes, exatamente, lá em Santa Catarina. Então foi uma experiência muito legal em termos de seleção, foi muito bacana, né? O voleibol universitário é atraente, acho que é um caminho bem legal para os técnicos que estão nos ouvindo, né? Aqui no Brasil, diferente talvez dos Estados Unidos, mas É, total. mas aqui é um caminho legal, um caminho bacana, né? Talvez não tão competitivo como poderia ser, mas com certeza é uma porta de entrada, uma maneira que você tem de agregar conhecimento, relacionamentos, então que vão te fazer muito bem mais para frente. Então essa foi minha experiência com esse pessoal do escola. E depois, como eu já te falei, a gente entrou para a situação da base. E realmente aí a base é tudo. Então vamos Espetacular. entrar nesse assunto aí já de Vamos. vez. Eu sou suspeito para falar qualquer coisa de base, porque são 20 anos trabalhando com base e eu só trabalhei praticamente com base na minha vida toda. E quando eu vejo uma pessoa competente como você, Adroaldo, Obrigado, Pedro. apaixonado também pela base, dá um quentinho no coração, sabe? E ainda mais de saber que no Brasil, especialmente, eu acho que em praticamente todos os lugares do mundo, mas especialmente no Brasil, são, são pessoas que realmente amam o que fazem, porque ninguém vai saber quem você é trabalhando com base, né? Você não tem os holofotes, as Sim, câmeras, né? Então são pessoas, quando eu vejo um projeto, um profissional que trabalha com base, bem sucedido, e não necessariamente vitorioso, mas bem sucedido, e formam pessoas, você vai sair tá uma pessoa que realmente ama o que faz. Mas vamos, dito isso, falar de base, né? Adroaldo, pergunta bem objetiva. Como é que você enxerga
voleibol de base no Brasil hoje? Aí começa, a gente vai. A gente está passando por um momento um pouco difícil, Peter. Eu vou ter algumas situações que a gente precisa pontuar, né? Primeiro, assim, eu acho que confederações, federações não sabem muito bem para onde estão indo, né? Essa é a minha opinião. É, Já faz trabalho tempo. junto com eu trabalho junto com o Zé, que é o coordenador geral de seleções agora. Estou torcendo muito para que ele consiga fazer um bom trabalho, para que ele consiga organizar um pouco essa situação. Mas eu confesso que no Brasil a coisa é um pouco complicada, sabe? Porque, primeiro que eu acho que as pessoas que são envolvidas na base, elas não são ouvidas, nunca foram. A verdade é essa. Às vezes acontece de a gente ficar sabendo que houve uma reunião sobre base. Esses dias, esses anos, acho que o ano passado, eu estava lá conversando com o Vagão, com o Zé. Tivemos uma reunião sobre base. Eu falei, reunião sobre base? Tá, mas quem estava na reunião? Porque, na minha opinião, se não tiver o Cunha, que hoje trabalha em Barueri, com a categoria sub-14, se não tiver a Vandeca lá de Nova Trento, se não tiver o Delicélio lá do Mackenzie, que formou a Gabi, aquele povo todo. Quem é, então, que vocês. Na verdade, a consulta por base estão falando com a gente que trabalha no adulto. Então, as pessoas não têm ideia da realidade da base, né? Elas estão sendo consultadas de acordo com o adulto, a necessidade, as coisas do adulto, e acham que fazer planejamento a partir do adulto para a base, isso tem alguma ideia. Então, acho que a primeira coisa que a gente devia pensar no Brasil é se você quer falar de base, tem que consultar as pessoas que trabalham com base. Tem gente muito boa que trabalha com base, muito. Eu tenho colegas excelentes aqui, você conhece alguns deles, Cleide, Shirley, gente no Corinthians, sabe? Tem tanta gente boa que trabalha com base, fora de São Paulo, como eu já citei lá, o Delicélio, eu fui lá para Minas, fiquei encantado hoje ele está no Olímpicos, né? Saiu do Mackenzie, está no Olímpicos. Os caras bons pra caramba, trabalham É, super bem, tem trabalhos bem estruturados. Então, esses caras têm que ser ouvidos, essas pessoas têm que ser sem ouvidas, dúvida, né? sem dúvida. E não, eles ouvem alguém que eu não sei exatamente as pessoas que são, mas são as pessoas que estão envolvidas com o adulto. E eu acho que a gente deveria primeiro começar por uma discussão melhor sobre isso. Findo isso, a gente tem que pensar o nosso sistema esportivo, né? Você sabe que nosso sistema é clubístico, é um sistema falido, né? Os clubes perderam a sua identidade de clube no decorrer dos anos, aquela ideia de clubes formadores hoje é um negócio que está muito bagunçado. Nós não está atrelada à educação, isso é um erro muito grande. Nós tínhamos que atrelar de alguma maneira o esporte à educação. Eu não sei se a gente consegue fazer, Peter, alguma coisa parecida com o que é nos Estados Unidos, que para mim é o modelo ideal. Nós idealizamos esse modelo, mas eu acho que no Brasil a coisa pelo nível de organização que nós temos, as características das pessoas aqui, não sei se daria tão certo, mas nós temos que fazer alguma coisa para linkar educação com esporte. Nós teríamos que fazer. E acho que nisso a gente peca muito. Então, assim, nós temos ótimos trabalhos isolados. Hoje, o que eu vejo. Então, nós temos outro risco que nós temos, os grandes formadores estão se aposentando, então, isso é um perigo. As pessoas acham que não, mas em 2017, Feijão, nós estávamos contratando para todas as categorias técnicas lá em Barueri. Então, assim, eu entrevistei muita gente, cara, muita gente. Eu queria fazer um trabalho seletivo bom, bem feito. Então, eu entrevistei muita gente. E, assim, os bons, cara, eram os caras que tinham experiência, que estavam aí há muitos anos. E a galera nova que chegava lá, eu percebia que chegava primeiro com pouco conteúdo, ou conteúdos, aquele que a gente chama conteúdos da moda, né? Tá se Uhum. falando isso, então os caras chegavam dizendo para você aquilo que achavam que eu queria ouvir, mas Sim. pouco conteúdo, pouco entendimento do trabalho de base. Outra coisa, eles, a princípio, pela própria realidade do país, hoje é difícil um cara viver só de voleibol, né? Então, o cara trabalha aqui, mas ele trabalha em outro lugar também, é difícil ele conseguir conciliar, apesar que em Barueri se paga, eu entendo que um bom salário para os técnicos, mas assim, nós tínhamos pessoas querendo conciliar empregos, né? E achando que na base eu dou um jeito, eu trabalho, eu dou uma enrolada, e a gente era o que mais a gente tinha, não tinha
poucos bons profissionais a gente entrevistou nesse período. Então eu percebi que não tem tanta gente no mercado em condições de pagar esse preço, né? Primeiro, pagar o preço do aprendizado, ir lá, pegar bola em time grande, entender de treinamento esportivo, fazer os cursos que tem que fazer uma pós-graduação, investir na sua formação, fazer os cursos técnicos da CBV, que já foram muito bons, Sim, hoje sim. está mais, infelizmente, está mais, não está como era. Então, Assistiu o assim, Set Point Podcast? exatamente, exatamente. Ou seja, ir atrás de informação. Nunca tivemos tanta informação como temos hoje, né? Mas as pessoas querem a coisa muito na prateleira, né? Olha, isso aqui, então vou aplicar isso daqui. E isso é muito perigoso, né? A experiência do trabalho, a capacidade de você observar se aquilo que está sendo proposto, se aquilo condiz com a realidade do ensino e aprendizagem, isso tudo é muito difícil, isso aí leva tempo. Isso aí você não, olha, você não sai fazendo, né? Você tem que investir, você tem que pagar o preço, você tem que ter essa situação. E a molecada hoje não quer, o cara quer chegar para você e perguntar quanto vai ganhar. Então, não é fácil, não é fácil. Então, foi um momento muito difícil para a gente quando eu tive que escolher técnicos lá. Futuramente, passando dessa fase, eu peguei o Cunha para trabalhar comigo, né? O Cunha já era técnico lá de Barueri, nessa nova estrutura, reestruturação, eu peguei o Cunha, adoro trabalhar com o Cunha, Cunha é um Cunha tem uma mestre, baita de uma experiência, né? Pô, O famoso José Vonaldo, né? José Vonaldo Cunha, é um cara, olha, sorte do cara que trabalha depois do Cunha, que pega a categoria depois dele. Ele é boa. técnico sub-14, o cara mais chato que existe na quadra, ele é um técnico chato pra caramba, mas as meninas saem da mão dele tecnicamente muito boas, prontas para uma Uhum. inserção da ordem tática mais avançada. Então, assim, é muito bom trabalhar depois dele. Então, eu realmente acho o Cunha um mestre, eu trouxe ele para a minha estrutura. Há 2 anos nós estamos investindo em outro rapaz lá, que é o Diogo, tentando passar um pouco disso para ele, que já já o Cunha também aposenta, e aí tem que ter alguém aí que venha tocando o trabalho como a Claro. gente está tocando. Eu acho que, como eu falei, nós estamos falando do voleibol brasileiro, essa continuidade dos formadores, ela é um problema, né? No masculino, lá a gente viu o Silvão hoje está no feminino, trabalhando no feminino. Quanta gente passou pela mão do Silvio, né? Pô, Quantos, pô, o William milhares, Mago, toda essa milhares, galera milhares. top de bola aí, Ezinho, quantos caras esse cara formou tal, Impressionante. e o que veio depois, né? Branco do Banespa, não sei se você trabalhou com o Branco, Eu não né? trabalhei com ele, mas eu fiz o teste do Banespa na época que o Banespa era o top do top. Era o top. Né? É. Você que ano, Feijão? Eu sou 80. 80, tá. É. Então, assim, eu estagiei com o Branco, estagiei com o Emai, estagiei com o Poxa. Josenildo, né? Então, assim, puta, tive oportunidade de trabalhar com esses caras, de estagiar com eles, porque é isso, né? Trabalhei estagiando com eles ali, na época que Ricardinho era um menino, que Tandy era um garotão ainda, Marcelo Negrão estava aparecendo com 17 anos, então eu estagiei com esses caras e foi muito proveitoso. E hoje eu fico muito temeroso por essa realidade do vôlei de base, tanto feminino quanto masculino. Acho que o feminino um pouco menos, mas o masculino muito mais. Eu não estou vendo esses formadores. Esses formadores aposentaram, esses caras pararam. Luizinho, Branco, tudo mais, esses caras pararam. E eu não vejo uns caras nesse nível chegando, sabe? Sim. Então, assim, isso está se refletindo cada vez mais em atletas que chegam no adulto com uma formação um pouco mais deficiente do que chegava. Quem viu nos anos desses caras o nível de atleta que esses caras apresentaram ao voleibol brasileiro, ao voleibol mundial, e percebe que hoje, com muito mais interesse, com muito mais possibilidades, nós temos um nível de atleta um pouco abaixo do que esses caras apresentaram. Então, a preocupação que eu tenho com o voleibol brasileiro é com essa situação dos formadores também. Uhum. Né? É interessante que você falou aí do masculino e os caras, os formadores bons da base agora estão no adulto. Você vê, o Gui Novaes, Peu, Peu, esses excelente caras. Peu, hein? É um Muito bom. puta de um formador, o Gui É, também, entendeu? O Gersinho. Esses caras estão tudo no adulto, né? E, tem pô, uma galera do Sul também muito boa, muito boa. Aníbal Severo, tem uns caras muito bons no Sul também que trabalham muito bem. é, Mas assim, como eu te falo, os caras estão no adulto, né? é, E a base vai ficando deficiente. exatamente. Adroaldo, eu ouvindo você falar, hoje eu tô já há alguns anos fora do Brasil,
Veja o que você acha, que me parece, né? A gente passa por uma mudança, eu não sei se cultural, necessariamente cultural, não, acho que cultural, mas não sei se melhor ou pior. A gente vê cada vez menos as crianças brincando, a começo de história, né? A gente tá preso nesse negócio aqui Sim, e, né, não tem essa experiência do brincar. Não estamos nem falando de jogar vôlei, tô falando de brincar, desenvolver as habilidades motoras básicas e o básicas. amor pelo brincar mesmo, pela atividade física, né? Pelo explorar, o se divertir. E um sucateamento da educação física escolar. Eu comecei jogando vôlei na escola. Lógico. Muita gente Sim, começou a jogar sim, jogando vôlei na escola. E se a gente voltar um pouco no tempo, quando a gente, né, enquanto nação, estruturou o voleibol da seleção brasileira, e depois da Superliga, com aquele êxodo, não êxodo, mas um período no Brasil em que os grandes treinadores, os caras que estavam envolvidos com a seleção brasileira, foram fazer estágio fora do Brasil para ver como é que se trabalha no Japão e tal, e depois sim. trouxeram de volta e nós criamos, vamos dizer, né, de Nossa certa escola. forma, a nossa escola. Eu fico me perguntando por que a gente não, uma ideia, fazer a mesma coisa, mas para ver o que a base dos outros países estão fazendo. É porque a gente teve uma história de sucesso em ver o que o altíssimo nível pelo mundo está fazendo e trouxemos isso para o Brasil. Então, um exemplo maravilhoso que eu acho é a base, obviamente, num país muito menor, muito mais fácil de se observar e de se colocar as pessoas em contato, é a base da Itália, que Sim. vem trazendo resultados muito consistentes nos últimos anos. Mas isso exige eu vou dizer aqui um termo, uma vontade política, vamos dizer assim, de quem pode decidir, mas não, a gente precisa. Nós sabemos quem são as pessoas que se importam com a base, que podem fazer alguma coisa, né? Mas é uma questão multifatorial que acaba, e a criança que vai chegar aí com vocês com 13 anos, há 10, 15 anos, sabia pular amarelinha, era coordenada, conseguia Exatamente. correr. Hoje a gente precisa ensinar as crianças a correr na Precisa quadra. fabricar isso. Porque são anos de uma formação básica antes do voleibol, antes de entrar em esporte, que está se perdendo ou está deixando de ser feita. E era uma formação que não precisava nem de um adulto, não precisava nem de supervisão. Bota a galera, a Sim. molecada para brincar, deixa subir na árvore, deixa estourar o dedão, o tampão do dedão do pé. E daí quando, né, as crianças estão mais, bom, quero dizer devagar no sentido físico da coisa mesmo, desenvolvimento físico. Mas essa é uma visão de quem está em outro país hoje, uma cultura diferente. Eu queria saber o que você acha dessas questões multifatoriais que vão influenciar na base, mas antes da base começar. Peter, você falou tudo. E isso é Primeiro, eu quero te falar uma coisa sobre a questão da base nos outros países, né? O Zé, ele traz para a gente aqui algumas informações. A gente tem reuniões aqui periódicas com ele. Ele cita muito o trabalho feito na Itália. Para vocês saberem, o sonho do Zé era fazer aquela base de seleção permanente, desde das categorias menores, como foi feito com a geração agora que foi campeã olímpica. Então, o Clube Zé já vinha Itália, né? falando O disso time já. Itália, né? Exatamente, o Zé já vinha falando disso há 5, 6 anos atrás, então a gente já tem uma ideia disso. E como você falou, eu também vivi essa época dos anos 90, anos 80, onde foi criado a escola brasileira. Né? Muita gente foi lá para fora e nós tivemos pouca gente escrevendo, mas muita gente tentando, né? Então tivemos Jorjão, tivemos esse pessoal todo que foram os nossos mestres aí que apanhar, Cuba está fazendo de tal maneira, aí foram lá, vão entender o sistema cubano. Mas nos países da cortina de ferro estão fazendo de tal maneira, nos Estados Unidos se faz de tal maneira. E a soma disso tudo, né, adaptado ao nosso jeito brasileiro, criou uma escola, que por sinal, cara, eu sou fã incondicional. Claro que quando eu vejo voleibol, seja ele da Croácia ou da Polônia ou do Japão, cada escola eu consigo identificar a, como ela funciona e gosto muito, tem coisas boas em todas as escolas, mas eu sou apaixonado pela escola brasileira, eu gosto muito do jeito que a gente
construiu isso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não podia perder, né, de maneira nenhuma. Agora, com relação à questão das fases das crianças, né? Se a gente pegar alguns autores, né, lá de trás, Galahu, quando ele fala da fase da especificidade, Agora deixa eu estufar o peito aqui, que agora eu tenho que prestar atenção. não, quando ele vai falar sobre especificidade, né, o risco da precocidade e tudo mais, você pode ver que na pirâmide ele está citando crianças já de 12 anos, né? Então, se você pensar no voleibol, nós já estamos falando de crianças aí que já estariam aqui numa categoria sub-13, sub-14, mirim, pré-mirim, entendeu? Então, o que acontece? Tudo que é anterior é primordial, porque é aquele fase de aquisições básicas. Não tem jeito, a gente paga o preço disso hoje. A gente antigamente fazia uma seletiva e chegava criança de tudo quanto é jeito, sabe, com várias capacidades, sabiam saltar, sabiam correr. Hoje, a gente perde muito tempo, perde no sentido de tem que fazer, não tem como fazer, não dá para cortar o caminho, não dá para falar, não, pega a menina que está aqui e já joga ela para uma situação competitiva, não tem como, você perde muito tempo tendo que ensinar coisas básicas que antes eram aprendidas na rua, né, que os professores de educação física faziam tão bem, e assim, essas crianças chegavam para a gente num patamar do tipo, bem, o acervo motor existe. Agora vamos começar a mostrar, a apresentar para eles a modalidade, a mostrar como que é o voleibol, a ensinar as técnicas, aí a coisa fluía muito melhor. Hoje não, hoje alguns países, alguns estados do Brasil ainda tem uma realidade diferente. Se você pegar o Nordeste, o Centro-Oeste, você pegar o Norte, você ainda tem crianças que chegam no estágio motor para iniciação melhor. Porém, nesses estados você tem um descaso com a formação. Pouca gente trabalhando, poucos clubes interessados, pouco apoio da confederação. Então, assim, as coisas não se casam, né? Onde você tem gente chegando, e aí o que acontece? Começa a existir as migrações. Meninas que são lá do Nordeste, que são lá do coisa, começam a vir para São Paulo, como sempre vieram, né? Mas procurando aqui um lugar que dê um pouco mais de estrutura. Mas isso também, olha, daria um episódio de podcast para a gente conversar, não é uma coisa tão simples assim de se fazer. Mas quando a gente pega a criança hoje com 11 anos de idade, ela está muito defasada. Então, assim, muita coisa a gente consegue ajudar nos 3 anos que a menina passa com a gente. Mas eu não posso negar para você que alguma coisa fica para trás, porque não se ensina coisas, você não tem como abraçar tudo que devia ter sido ensinado, todas as brincadeiras, todas as situações. Então, assim, a coisa então, assim, na seleção das atletas, nós já temos um olhar para isso. A gente já começa pela experiência, já começa a selecionar aquelas que tiveram o mínimo possível. Isso não quer dizer que você acabou não dando oportunidade para todas, porque aquelas que não tiveram, que poderiam, se tivessem, chegar muito melhor lá na frente, essas aí acabam ficando atrás do processo hoje. E você acha que, justamente por ter esse começo meio cambaleante, vamos dizer assim, né, na formação da criança, qual que você acha que é o impacto nisso nas categorias mais velhas? Você acha que isso se protela nas categorias futuras? Eu quero dizer assim, olha, vou fazer, por exemplo, uma pergunta. Hoje, um sub-19, sub-17, sub-19, compare esse sub-17, sub-19 de hoje com o sub-17, sub-19 de 10, 15, 20 anos atrás. Tá? Quais são as diferenças e se alguma dessas diferenças você atribui a esse início mais lento por falta de vivência? Que você acha Tá. como que você acha que essa falta de vivência lá no comecinho tem esse efeito nas categorias mais velhas? Tá. É elementar, Peter, que no decorrer da vida esportiva da menina, ela vá aos poucos tirando essa diferença, né? Uhum. 1 ano, 2 anos, 3 anos de voleibol, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 6 anos. Ela começa a tirar um pouco dessa diferença porque ela tem a oportunidade de vivenciar nos seus clubes, na sua vida, algumas situações diferentes e consegue ali criar um acervo motor mínimo,
necessário para a execução do voleibol. Então, isso vai, aos poucos, se diluindo. Acho que o grande Deixa eu só impacto... te, só um parênteses aqui. Pai, mãe, volta 2 minutos, ouça o que o Eduardo falou. Não é porque a tua filha é aparentemente descoordenada que ela não deve iniciar, justamente o contrário. Exatamente, Leva a tua exatamente. criança, porque é possível. Desculpa te Sim. interromper, mas eu precisava Não, fazer Peter, esse alerta para os pais. ótimo, e esse alerta seu vai abrir um parênteses aí na nossa conversa, que eu vou explicar como é que a gente faz aqui em Barueri. Mas o que eu acho que o maior impacto desse descaso com a educação física, os problemas que nós temos, ele causa o seguinte: um número menor de meninas capacitadas chega lá na frente. Entendeu? Meninas são descartadas no processo porque estão fora das suas melhores condições de aquisição de movimentos básicos. Então, elas não são selecionadas, não são. A gente não. Né, o nosso projeto é pequeno, eu vou te explicar como funciona aqui, mas eu tenho certeza que muitos projetos não funcionam assim. Vai lá quem joga bem e fica quem joga bem. Né? Então, os caras já querem a menina jogando, é aquela coisa toda. A gente vê muitas vezes a grandona lá sem jogar e a pequena jogando, coisa assim, sabe? Mas, enfim, quando chega lá na frente, um número menor de meninas passou pelo processo. E eu acho que tudo, e aí vai minha crítica a tudo, fundamenta em números. O número reduzido faz com que a gente chegue com uma qualidade defasada lá na frente. Muito, isso a gente podia ter uma qualidade muito melhor se esse número, se esse N no processo fosse maior. Né? Esse N ele acabou sendo impactado por todas as coisas, os pontos que eu lhe falei, inclusive pela maneira que a CBV trabalha hoje com. E olha quando eu estou pulando daqui e estou indo para cá, já para selecionamento, seleção brasileira propriamente dito. Hoje se pega, você vai entender o que eu vou dizer. Você pega uma menina hoje sub-17, aí você quer que. Não, essa menina é muito boa de bola, é muito boa. Então joga ela no sub-19, quem sabe já joga no sub-21. Né? Quando você faz isso, eu não vou nem entrar aqui na parte mecânica, na parte de aquisição, na parte psicológica, tantas coisas que você deixa de trabalhar quando você pula as fases. Mas eu vou falar o seguinte, que aquela menina está tirando a oportunidade de você trabalhar uma menina no 19, uma menina no 21. Então, o que acontece? Quando chega no final de 4 anos, você, ao invés de formar 80 atletas, estou falando formar em termos de seleção, expectativa de experiência internacional e tudo mais, em vez de você formar 80, você formou 20. Aí como é que você quer uma seleção boa lá na frente? Como é que você quer se você mesmo reduz as possibilidades? Então, eu acho que se a gente tivesse um trabalho que respeitasse todas as fases, que realmente desse oportunidade em todas as fases, aumentasse o N, aumentasse o número de atletas, nós teríamos lá na frente um trabalho muito facilitado para a seleção. Mas hoje não. Hoje se erra quando você olha lá para a seleção russa e vê uma menina lá de 17 anos arrebentando tudo, e você olha para uma seleção turca e vê uma menina lá arrebentando tudo com 17 anos e acha que aquilo é o padrão. Não, vamos buscar isso agora. Cara, não pode, esse é o erro. Ó, isso é motivo de briga Perfeito. minha com todos os caras que mandam no vôlei brasileiro. Eu discordo completamente. Eu acho que jogador bom, ele vai chegar com 26, 27 anos. Aí ele chega pronto. Não, estão chegando com essas meninas com 16 anos, 17 anos e cobrando delas a ação de uma menina, de uma mulher. Então, nós estamos errando muito e achando que o correto é aquilo. O correto não é aquilo. Aquilo como é que eu posso dizer para você? É a exceção. É É um a ponto exceção. Então, fora uma da É um curva, menina, né? outlier, é a exceção. exatamente, aquela coisa, a exceção da exceção. Beleza, tem um caso de exceção, pô, de repente você dá àquela menina uma experiência maior porque realmente ela é muito mais forte, ela é muito acima da média, ótimo. Mas você desprezar todo o restante, e com isso você acaba diminuindo as possibilidades das meninas mais jovens, isso é um problema seríssimo. E isso é uma constância aqui no Brasil. Nós temos isso acontecendo o tempo todo. Fora o perigo de que a gente colocar essa atleta, que é a outlier, num risco de lesão, de burnout, né? Porque imagina toda a pressão que essa menina vai Ó, ter. eu vou te E, dar um exemplo aqui. A Ana Cristina, que tudo bem, é a exceção que deve ser trabalhada, que pediu dispensa de um mundial porque estava burnout.
com 16, Pois com 18 anos. É, Foda, cara. esses casos mostram pra gente, mas César, a Ana Cristina foi uma de quantas muitas. meninas eu vi É, acontecerem isso? Quantas? Eu não sei. muitas. Para mim, todos os anos acontecem. Tá acabando de acontecer agora um caso aqui, que a gente vai ver lá na frente. A gente tem aí mais uns 2 ou 3 ETs aí na base. As irmãs Macaroni, essas meninas são ETs, são meninas de Ana, como a Aninha, e é moedor de carne. Daqui a pouco essas meninas vão estar, talvez não cheguem a ser o que deviam ser, o que podem ser, pelo talento que elas representam, por uma maneira equivocada de entendimento de base. Bem, essa é a minha opinião, não A sou o dono da razão, Não, mas mas eu vejo que o processo ele está muito viciado nessa questão. Então, Peter, te respondendo, essa questão da introdução da criança a uma prática esportiva tardia, ela atrapalha todo o processo de formação, sim. Vou te fazer um parênteses, como eu falei para você. Como é que a gente faz aqui em Barueri? Aqui em Essa é Barueri, exatamente a minha próxima pergunta. é, tá bom, bora. Exatamente. tá. Eu só Porque queria Por que fazer Barueri é um, tão bom, porra? eu só queria fazer é, um parêntese aqui. Você falou que tem muitos dos grandes formadores estão pendurando o apito, estão pendurando sim, como fala, onde você desenha, o quadro branco. quadro branco, É, estão pendurando estão pendurando o boné. E a gente, infelizmente, no Brasil, ainda, acho que tomara que isso esteja mudando, vocês vão entender onde eu vou chegar. Nós não temos um país de leitores, sim, né? Via de regra, as pessoas leem muito pouco. O brasileiro, na média, lê muito pouco. E, por consequência, nós temos poucos autores. sim, Nós- Poucos autores. Na nossa área, menos ainda na educação física, e aí nós estamos falando de quantos livros nós conhecemos densos com relação à formação esportiva. Não estou falando do esporte em si, travou, mas Pedro. mais do que isso, Tá. da formação esportiva. Então, esse é um pedido que eu, como um viciado em leitura, Como gostaria de autor fazer também, aqui como autor. em público, para aqueles que acumularam a experiência ao longo dos anos. Por favor, gente, escrevam, deixa registrado aquela experiência que você tem. E por mais que isso não vai dar dinheiro, provavelmente não, tomara que eu esteja errado, tomara que dê, mas algum perdido lá na faculdade de educação física, em algum momento, pode ser que dê de cara com a tua obra e seja a sua obra. Às vezes a gente nem vai estar mais nesse plano, mas vai ter a tua obra, o seu legado, que pode ser um start para um. Porque ETs também podem surgir na beira da quadra, né? Legal. Então, esse é um pedido que eu gostaria de fazer a todos os professores formadores. E você sabe que eu estou falando com você, professor, professora formadora. Escreva, deixa alguma coisa para quem vem depois de você. Fechando parênteses, Adroaldo, depois de tudo isso que você disse para a gente sabe no Brasil quanto ou quão forte ou quão atrativos são os projetos de base no estado de São Paulo, mas mais do que isso, na região metropolitana de São Paulo. E o projeto de Barueri, cara, é conhecido no Brasil inteiro por ser um projeto muito forte. Por que, ou conta pra gente, qual é o segredo, ou quais são os segredos de Barueri? Por que vocês são tão bons, cara? Isso é legal. Isso vai dar, olha, isso vai dar alguns insights aqui e vai dar algumas polêmicas também, Opa, a gente né? gosta das polêmicas também. Não, Momento é que assim, polêmica. existem alguns paradigmas que a gente precisa dissecar aí para a gente poder ajustar, né? Primeiro é o seguinte, já tá, quando eu falo para vocês, quando eu cheguei aqui, isso já existia, né? Os caras já tinham desenhado, Betão e Roberto, eles já entendiam que o voleibol não poderia ser um ensino fracionado, você tinha que trabalhar com metodologia e com uma maneira de colocar a criança em contato com bola o tempo todo, mini jogos, que a criança devia ser inserida no processo tático desde o primeiro dia que ela chega no ginásio.
Então, quando a criança que chega no primeiro dia que ela vai ser apresentada uma bola de vôlei, ali já começam a inserir, ela já tem que entender que se ela foi ensinada uma manchete, para que serve a manchete? Então, ela já é inserida no jogo. Ela tem que jogar, nem que seja jogar 1 contra 1, 2 contra 2, ela tem que jogar. Então não tem essa de que essa semana vocês vão aprender só a manchete. Aí na semana que vem só não, isso não existe. Então a criança ela já joga desde o primeiro dia, ela já é apresentada para o jogo. Então a gente passa, eu como coordenador da base, eu vou lá às vezes escolinhas. Nós temos uma escolinha aqui com 2.500 professores, 2.500 alunos, né? Eu vou lá dar uma olhada e chego lá, e se eu vejo o professor perdendo 50% da aula dele numa explicação teórica, a gente já vai lá, professor, vem cá, deixa eu te orientar, não funciona assim. Então, olha, a criança não aprende porque você está falando, a criança aprende porque ela está vivenciando, põe essa criança para jogar, ensina, no meio dali você dá uma paradinha, corrige, deixa ela fazer mais um tempo, deixa ela errar um pouco, daqui a pouco ela vai ajustando, você vai vendo que vai enriquecendo, a menina vai aprendendo, o menino vai aprendendo e a coisa vai funcionando. Então, nas escolinhas é assim. Quando chega aí uma coisa que funcionou muito bem em Barueri, a gente entendeu que as meninas grandes não vinham na seletiva. Não vêm seletiva, Peter. Aqui na menina de 1,80 m para cima, elas não vêm seletiva. Quem são essas meninas? São as meninas que sofrem bullying na escola, que elas estão com 11 anos, com 1,80 m. Elas são introvertidas, elas não fazem aula de educação física. E a gente vai lá, pega os professores agora, quando chega final de outubro, começo de novembro, pega os professores, a gente entra em sala por sala, régua na mão, pede para as meninas ficarem de pé, as meninas ficam de pé, bate, o processo parece um pouquinho meio duro, né? A gente vai lá, mede, passou de 1,70 m com 10 anos de idade, 10 e 11 anos, ela ganha um convitinho especial para ir tal dia no ginásio. Todas as outras pequenas, todas são convidadas para ir na seletiva geral. Mas aquelas que a gente já identifica que são grandes, pronto, essa daí a gente vai na casa, a gente vai falar com o pai, a gente vai tentar de qualquer maneira trazer ela para o projeto. Mas ela não sabe, não, ela não sabe jogar, a gente já sabe que ela não sabe jogar. Ela tem 1,80 m, como é que ela vai saber jogar? Ela não sabe nem andar. Né? E essa daí a gente começa um trabalho efetivo com elas. Esse caso é muito, essa maneira de trabalhar, ela é muito frutífera, porque, por exemplo, ontem nós recebemos a visita da medalhista olímpica Diana. Ela foi lá visitar as meninas, ver a quadra onde ela começou, que é lá no Jardim Belval, né? A gente recebeu ela lá, muito feliz. Ela começou justamente num dia que a gente foi numa escola, ela não queria vir para o voleibol. A gente insistiu, descobriu quem era a avó dela, que a avó dela trabalhava na prefeitura, convencemos a avó convenceu ela, e olha onde a menina está hoje, uma medalhista olímpica, né? E tantas outras, né? Porque a gente foi lá e insistiu para a menina vir. E aí chegou lá, caiu na mão do Cunha, dos outros profissionais que estavam lá, e a menina se tornou aí o que virou, graças a Deus, né? Eu fico muito feliz de ter ajudado em algum momento algumas meninas, né? Ela, Tainara, né? São meninas que passaram ali pelo projeto. Aí tem Giovana Gasparini, Mayra, toda essa galera aí, Sabrina, que estava agora no Rio de Janeiro. Sim. Meu, até injusto falar, porque tem tanta menina que passou lá, que hoje está na Superliga, está jogando na seleção, então a gente fica muito feliz. Mas, assim, muitos casos desse foram meninas que a gente foi lá e trouxe, e aí, olha, você não sabe jogar, não se preocupa, você vai aprender. E aí quando chega a menina aqui, tem um processo de aprendizagem, e aí tem um conceito, né? O conceito tem que pôr para jogar. Não adianta, a menina não vai aprender nada no banco, você tem que pôr a grandona para jogar, você tem que pagar o preço, né? Às vezes você não vai ter uma equipe tão tão boa, mas no final do ano essa menina vai estar por cima de todo mundo, ela vai ser assim. Então, mas isso hoje, já com os técnicos que nós temos lá, isso está muito claro, muito tranquilo. Hoje, antigamente, era um problema, porque você tinha aquela, né, que era mais habilidosa tal, e você tinha a grandona e você, não, preciso ganhar esse jogo, não. Hoje não, hoje a gente põe a menina grande, vai insistindo com ela, dando oportunidade para ela vivenciar tudo, tentando, Peter, tirar um pouco desse atraso que a gente falou lá alguns minutos atrás. E aí a gente consegue passar para o sub-17 meninas, pelo menos assim, meninas acima de 1,80 m, acima de 1,85 m, meninas com uma boa condição de desenvolvimento. Daí em diante, aí o Serginho, o Fábio Simplício, aí o pessoal do Zé já dá continuidade e fazem. Mas o nosso gol aqui é a primeira categoria, que é a sub-13,
passar o maior número possível de atletas em boas condições técnicas para a segunda. Esse é o gol. O gol não é ser campeão. Né? A gente tem uma meta estipulada entre a gente, que é sempre ficar na Série Ouro, sempre entre os 4. Então, daqui a pouco a gente fala, não me deixa passar disso, Feijão. Eu quero falar sobre essa parte competitiva. Então, a gente tem uma meta entre os técnicos de ficar entre os 4, mas o que faz realmente você entender que o trabalho foi bom, que a geração foi boa, é o número de atletas que você passa para a segunda categoria. Então, se você tem 20 atletas lá na primeira categoria, se você passou acima de 60%, seu trabalho foi muito bom. Né? Entre desistências, entre meninas que não se habituaram, que entenderam que o voleibol não era aquilo que ela queria, entre meninas que não se desenvolveram, que não cresceram, você passou Aí quando você passa daí para o 14, para o 15, aí, então a média, a gente sempre passa aí pelo menos 60%, 70% do grupo para a categoria de cima, para dar continuidade no trabalho. E aí vem a parte competitiva, que eu acho que aí existem algumas polêmicas que a gente precisa. Eu sou totalmente contra a ideia de que base não precisa ganhar. Tá? Isso é um ponto de discordância e eu vou explicar o porquê. Eu acordo todos os dias e trabalho todos os dias para dar o meu melhor. Então, se ao decorrer da minha vida eu aprendi a selecionar bem, se eu dou o melhor trabalho que eu posso, que as minhas condições oferecem para eu trabalhar com aquelas meninas, eu tenho que ganhar. Ganhar faz parte. O que eu não posso é ganhar de qualquer maneira. O que eu não posso é ensinar essa menina que tem que ganhar a qualquer custo. Mas ganhar, eu acho que eu sempre vou estar ali entre os 4. Ser campeão ou não é uma questão de dia, de sorte, de tudo que você desenvolveu. Mas estar entre os melhores é uma coisa que eu prezo muito, porque ganhar é importante. Sabe por quê, Feijão? Se você olhar e lembrar quem é os caras que jogaram do teu lado, você vai ver essa diferença claramente. Tem aquele cara que quando ele abre a gaveta dele assim, tá cheio de medalha, aquele cara que ganhou muito na vida. Esses caras, no momento de dificuldade, o coração dele bate mais fraco, ele sabe o que tem que fazer. Então, ganhar se aprende, ganhar é uma valência. Como você tem a valência física, como você tem a valência técnica, ganhar é uma valência. As pessoas acham que ganhar não se ensina, ganhar se ensina. Ensinar a menina a ter esse prazer de, vamos ganhar esse jogo, eu ganhei, nós ganhamos, nós fomos bem. Aqui em Barueri a gente tem uma coisa, o Sub-15 nosso, que é a minha equipe, nós estamos a 60 jogos sem nenhuma derrota. Então são 2 anos e 10 Uau, meses cara. Tá desde a bom aí, última não? derrota. Hã? Tá bom, Falar tá bom esses números aí ou não? Desculpa aí, pessoal, mas eu tenho que soltar um palavrão. Puta que pariu, velho. Vou Meu Você tomar um Deus. sabe, gole aqui, deixa eu tomar um num gole. campeonato tão concorrido como é o Paulista, é fantástico, né? São 60 jogos. O último jogo que nós perdemos, né? Que a equipe perdeu, foi em novembro de 2021. De lá para cá, nós nunca mais perdemos um Meu jogo. Deus. Então, assim, mas por quê? É claro que se você perguntar para um, para outro, para falar, mas é tal. Olha, aqui a gente não paga um centavo para a menina da base, nenhum real. Então a gente não chega contratando, vou contratar a menina do Paulistano e vou pagar para ela. Não pago, não tenho um centavo, eu não dou transporte, eu dou um lanche para a menina depois da coisa, e a gente tem as melhores jogadoras. Porque um fenômeno que tem acontecido aqui é que boa parte do nosso plantel, o corpo do nosso plantel, a gente acha na escola. Vai lá e procura, e essa aí forma o corpo do nosso trabalho. E as meninas que todo ano tem uma ou outra menina que vem, que nem esse ano eu tive 2 meninas que vieram de fora. Eu tive uma menina que veio do São Caetano, porque ela não tinha ela achava que ela não estava tendo um bom aproveitamento, só que a menina tem 1,90 m de altura, e eu trouxe uma menina que veio do Sul. Eu trouxe, não. A menina chegou lá para a gente, veio de Passo Fundo e está lá se desenvolvendo com a gente. Por quê? Porque a mãe ouviu falar que Barueri tinha um trabalho de base muito bom. Então acontece muito disso. Você tem meninas que nos procuram porque aqui o trabalho é muito sério. E é sério mesmo. Eu costumo dizer que trabalhar com o Cunha, trabalhar comigo, não é fácil. A gente é muito sério na nossa proposta. As meninas, mais ainda, o Cunha adoram ele. Ele é um cara extremamente carismático, mas dentro da quadra você vê um treino dele, ele é muito sistemático no ensino, ele é correto no dia a dia, ele é muito honesto com ele mesmo, então ele ensina o tempo todo.
Quando as meninas vêm trabalhar comigo, eu sou muito firme, então você não vai me ver dando risadinha na quadra e tudo mais, mas você vai ver as meninas sempre aplicadas. Então, eu já mostro para elas o seguinte: ó, você veio para cá para ser jogadora, não veio? Você não quer ser jogadora? Então tá bom, então nós temos um caminho para percorrer. Então, primeira coisa, você tem que acreditar naquilo que eu vou falar. Se você acreditar, a gente já vai ter metade dos nossos problemas estão resolvidos. E segundo, se aplicar. Então a gente faz isso, né? Tem um trabalho físico excelente também, que é a cargo do Gilvan Medeiros, que é muito bom preparador físico. Então os segredos estão aí, muita seriedade, muito trabalho. Então, como eu te falei, esses 60 jogos aí, as meninas elas começaram a alimentar isso. Meu, é geração após geração. Então não é a mesma geração. Veio uma geração, aí falava, mas a geração tem a Zene, que era muito boa, que hoje está na seleção brasileira e tal. Aí no ano seguinte não tinha mais a Zene, tinha as irmãs Macarrone. Mas são as irmãs Macarrone. Aí as irmãs Macarrone foram para a seleção, ficaram 5 meses lá. As meninas que ficaram aqui falaram assim: não, a gente não vai perder, a gente não vai entregar a nossa invencibilidade. Então elas têm essa coisa de, pô, vamos ganhar, vamos ganhar. Aí, para esse jogo agora, fiz um jogo no sábado contra o Paineiras. Aí as meninas chegaram para mim e falaram assim: professor, vamos jogar vamos pôr a camisa verde, que é a camisa do ano passado. E eu sabia que a gente estava indo para os 60 jogos, né? Falei, tá bom. E elas jogaram com a camisa do ano passado, e foi uma festa, nós ganhamos, elas ficaram comemorando, porque fizeram 60 jogos invictas. E elas compreendem que esses 60 jogos não é ela, esse grupo que está agora está a 9 jogos invicto. Mas elas estão sustentando alguma coisa que outros criaram. Isso é muito legal, uma cultura. Aprenderam a ganhar, gostam de ganhar, entendeu? Aprender a ganhar, exatamente. E se perder, Peter, tá tudo certo. Se perder, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Ninguém vai maltratar ninguém vai. Não, perdeu faz parte do processo, a gente vai avaliar onde é que a gente precisa melhorar e vamos trabalhar. É assim que funciona. Mas elas têm uma sede por vitória muito grande. Eu sinto, posso estar errado nisso, mas eu sinto que isso carece, sabe? A gente tem atletas por aí que são boas tecnicamente, que, pô, são meu, mas aí na hora H, afinou? Não é afinou. É porque não sabe ganhar, sabe? Não sabe, acho que na hora eles falam assim, agora tem que ganhar esse jogo, nós vamos ganhar esse jogo aqui. Beleza, vamos lá, organiza, essa coisa da liderança, essa coisa. Isso é muito legal de desenvolver, eu gosto muito de desenvolver isso, e a gente tem que tomar cuidado, porque esse negócio de base não ganhar tá virando desculpa para treinador preguiçoso. O cara não tem ou não consegue trabalhar por algum motivo, e aí ele usa essa coisa de, não, base não precisa ganhar. Mas beleza, ele não ganha, mas quantos atletas ele formou para o time de cima? Quantos atletas ele colocou numa seleção? Quantos atletas ele jogou dele que saíram que foram alguma coisa? Então, você tem que me apresentar números. Se você disser para mim que não precisa ganhar, mas eu vou formar grandes atletas, beleza, eu vou engolir o que eu estou falando. Mas eu acho que ganhar faz parte. Os grandes formadores eram pessoas que gostavam de ganhar, ensina, as meninas aprendem isso, e não tem nada de mal, gente, porque você não precisa, o que você tem que ser educado, você tem que ser correto, você não vai fazer a menina para ganhar um jogo, fazer alguma coisa que esteja fora das regras, você não vai ensinar a menina a ter raiva do outro time, você não vai ensinar a menina a desrespeitar o outro. Minhas meninas, se você assistir um jogo nosso aqui, e quando eu falo nosso, minha, do 13, do 14, elas chegam na quadra, elas cumprimentam todos os treinadores, elas cumprimentam todos os técnicos. Se algum pai de outro vier cumprimentar, elas cumprimentam todo mundo. Elas estão sempre com um sorriso no rosto, elas estão sempre bem. Começou o jogo, elas fecham a cara e querem jogar. Aí elas jogam, ganham o jogo, terminou o jogo, elas são amáveis com todo mundo, são simpáticas com todo mundo, porque é uma escola. É assim que geração após geração, elas são ensinadas, geração após geração. E se a gente for campeão assim, ótimo. E se não for, não tem problema algum. Mas eu saio todo dia da minha casa para dar o meu melhor. Eu nunca vou para o meu treino sem estar com a minha prática bem desenvolvida, sem saber em que momento da minha periodização eu estou. Eu nunca vou dar um treino sem saber o que eu vou dar naquele dia. Chego lá, vou dar qualquer coisa. Eu sou muito correto no meu trabalho, os técnicos que trabalham comigo são assim. Então a gente é muito. Então, assim, tem que dar resultado. Se eu sei selecionar, se eu sei trabalhar, por que eu vou perder? Não vou ganhar, eu trabalho para ganhar. Então a gente trabalha muito isso. E eu acho que dessa maneira a gente consegue aqui fazer um trabalho legal. E as meninas mais meninas percebem isso e vêm. Mas tem também, viu, César, o inverso. Ó, a gente vou contar um caso interessante. A menina chegou para a gente no começo do ano, a mãe me ligou,
Ela estava num clube que você conhece bem, e a mãe falou assim: eu queria tanto que ela fosse para aí e tal, não sei o quê. Eu conheci a menina, eu vi a menina no ano anterior. A menina tem 1,84 m, grandona, né? A menina, eu falei, pô, gostaria de trabalhar com essa menina aí, acho que eu conseguiria ajudá-la em alguns aspectos, sim. Aí eu falei, eu falei para a mãe, só que para trabalhar aqui, a pegada é essa. A gente treina primeiro, a gente treina mais que todo mundo. A gente treina 4 dias por semana, uma carga horária alta. Então, assim, a menina ela passar por um programa de treinamento diferente dos outros clubes. Então, ela vai treinar mais. Aqui, a pegada é essa. Tem Páscoa, tem treino. Tem Semana Santa, tem treino. A coisa é bem feita assim, nesse sentido. A gente é bem sério nessa coisa. Então, não vou, vou viajar para. Não, não, você não vai viajar. Né? Então, você vai viajar, você escolheu a viagem, você está no programa errado. Aqui o nosso programa ele é bem assim. E você não pensa que as meninas ficam tristes com isso, não, elas adoram. Hoje em dia, Peter, você não tem o que fazer fora sorte daquelas que passam por um programa desse. Por quê? Porque fora disso não tem nada. Né? Eu não sei, eu vou dizer, eu não sei a realidade americana. A realidade brasileira fora disso é o celular. Então, cara, eu prefiro que a menina fique mais tempo na quadra, lá vivendo essas experiências, vai fazer muito melhor para a vida dela. Se ela não for jogadora de vôlei, mesmo no mundo corporativo, ela vai estar muito mais preparada para as situações do mundo corporativo. A gente prepara cidadãs, a gente não prepara só jogadora de vôlei, isso é muito importante. Então, as meninas que não chegam a ser jogadoras, elas são boas mães, são boas profissionais, vão para o mercado de trabalho, sabe, daqui a pouco a gente vê a menina, é uma médica, é uma fisioterapeuta, então, assim, todo mundo se encaminha, elas passam muito bem por esse processo. Aí eu cheguei para a mãe e falei, mãe, a pegada aqui é essa. Aí a mãe olhou para mim assim e falou, nossa, não sabia que era tão profissional assim. Eu falei, é assim que a gente trabalha. Eu acho que ela não está pronta para isso. Falei, beleza, mãe, vai lá, olha, tem ótimos clubes, tem ótimos formadores, tem ótimos trabalhos, mantém ela no jogo, mas aqui a pegada é essa. Então, quem procura a gente já está dentro dessa pegada. Né? As meninas já estão diferentes. Então, eu costumo dizer que, se você olhar o meu sub-15 jogar, parece um sub-17. Né? As meninas já pensam como sub-17, já são estimuladas taticamente a pensar como sub-17, já são ensinadas a pensar como sub-17, já viveram experiências. Então, assim, por isso talvez esse seja o segredo da gente, né? A maneira geral como a gente trabalha. Espetacular. César, você tá mudo. Você tá mudo. Ops, é porque minha filha entrou aqui, eu não queria que ela ficasse gritando aqui, eu tava mudo. Eu ia falar que eu não sei nem por onde começar a listar os insights dessa parte aqui. Eu anotei vários. Então vai lá, tenta. Manda bala. Mini-jogos, introduzir ideias táticas, tem Minha que, Nossa Senhora do Menino Jesus de tem, bicicleta, tem, obrigado. tem que jogar. A escolinha tem 2.500 alunas, tem que deixar errar. Os convites especiais para as meninas grandes na escola, ir lá na escola, passar acima de 60% para as próximas categorias. A base precisa ganhar. Porra, sensacional, sensacional. E, e boa parte dessas meninas vem das escolas de Barueri, né? Um E você programa. vê, todos esses insights que você descreveu aí pra gente que o Adraldo falou, todos eles somados formam uma cultura vencedora, uma cultura de formação vencedora. Exatamente. Formação primeiro, né? Formação vencedora. São as duas coisas que caminham muito bem e talvez esse insight de vocês, que eu sei que vocês já fazem há bastante tempo de buscar as meninas na escola, talvez seja algo que possa ser um exemplo para outros programas também, que é uma maneira de você desenvolver a tua comunidade, quem está ali Sim, perto, sim. porque muitos professores e muitos programas, Adroaldo, eu já ouvi muitos professores ficarem se lamentando, porque a menina vai para São Paulo, porque não tem, aqui não tem que buscar, porque justamente as grandonas são as mais Tímidas. envergonhadas, são as Eu mais não quero tímidas. fazer esporte, Exatamente, nós temos que ir Porra, atrás. Muito bom, que espetacular. espetáculo, sensacional. Ô, César, com essa coisa do ganhar, eu tenho um exemplo muito, muito legal, de um cara que acho que você conhece muito bem, o Marquinhos Lebart. Sim, sim, porra, Cara, esse sensacional. cara ganhou tudo que você pode imaginar. Tudo, tudo. Quando ele foi técnico da Brasileira Juvenil,
Ele tinha 3 seleções, foi campeão mundial no Egito lá, ele tinha 3 seleções que ele podia colocar em quadra. E aí, no final, a final seria Brasil contra Brasil. Brasil, Brasil. Tamanho assim, É, o trabalho bem feito que foi, como a mentalidade vencedora, e foi o cara que formou essa geração nossa que ganhou por tanto tempo, verdade. né? Porra, Então, passou, todos eles passaram na mão dele. E o é. Percy também, né? Mesma coisa. Nossa, Percy Onken, fantástico, fantástico, É, porra, fantástico. que Esse espetacular. eu tive a oportunidade de ter um curso com ele lá em Curitiba, lá nos anos 90, maravilhoso. Nossa, Muito bom. acho que poucos caras entendem de bloqueio, como o Percy. O Percy é fantástico em termos de fundamento, base, de bloqueio. Eu lembro muito do trabalho de bloqueio que eu desenvolvi com ele lá, foi fantástico. Ele era muito bom. Porra, muito bom, Né? muito bom. É muito Cara, bom. cara, se o professor que está nos, professor, professora que está nos ouvindo, se você trabalha com a base, você tem que ouvir esse episódio umas 300 vezes. Adroaldo, dá pra gente uma ideia básica dos conceitos técnicos e táticos que você trabalha com as suas equipes que são importantes aí no seu trabalho de base, porque não é só essas coisas, né? Você tem que fazer alguma coisa na quadra. Lógico. Então, rapidamente aqui para a gente ter uma ideia do que quais os conceitos de voleibol mesmo são importantes para você. Bem, a menina quando chega aqui, lá no sub-13, a gente tem alguns mantras aqui, né? Vamos dizer assim, a gente tem um mantra muito comum aqui, que já passou desde o sub-13. Qual que é a filosofia de jogo de Barueri? Barueri tem uma filosofia de jogo, e tem que ser assim em todas as categorias. É um time que saca muito forçado, para a bola voltar de graça e armar um contra-ataque com velocidade. Então, assim, todas as meninas do projeto, elas já sabem, desde o sub-13, que na hora que ela tem um treino, que ela está ali procurando fazer um saque, ela tem que fazer o saque mais forçado possível, que ela tem que aprender a sacar forçado, senão ela fica fora do plano, que é a filosofia de jogo. Ela sabe que quando a bola volta de graça, não adianta, não é simplesmente jogar uma bola para cima, ela tem que fazer um passe bem assertivo para que as levantadoras façam distribuição com velocidade. Então, isso a gente já ensina desde novinho. Parece um negócio simples, né? Mas quando você destrincha essa ação de jogo, você tem uma filosofia muito bem implementada, que é ensinada desde a primeira categoria. Então, quando a menina chega lá comigo no 15, ela sabe que se ela chegou lá é porque ela atende esses requisitos e ela já sabe que a gente joga dessa maneira. Então, quando uma bola volta de graça e o passe sai mal feito, pô, ela já sabe que ela cometeu um erro que não pode cometer. Então, assim, tudo é trabalhado em cima disso. Aí, quando você fala nos conceitos de trabalho, na maneira de trabalhar, eu falo para você o seguinte: eu odeio qualquer coisa que se difere do jogo. Eu tenho giriza aos trabalhos que se diferem do jogo. Eu não gosto nas categorias menores de subir em cima Nossa, de caixote, quem, de quem ficar tá, todo. Nós quem tá três. assistindo aqui a gente pelo YouTube tá vendo o sorrisão lá no nosso rosto. Eu não gosto de subir em cima de caixote, mas é claro, existem algumas coisas que a gente pode fazer no bloco, né? O problema do professor que está nos assistindo é que às vezes ele escuta essa história e fala: ah, não, então meu trabalho é só jogo, vou pôr as meninas para jogar, e não é bem assim. Você tem que separar aquilo que é reforço técnico e daquilo que é trabalho técnico e daquilo que é técnico tático e o tático possivelmente. Então o que acontece? O que eu não se eu tenho uma menina lá que ela, vamos citar um exemplo básico, a menina tem o braço encolhido para atacar, vai um problema muito comum na base. Você tem que identificar, pela tua experiência, se aquilo é um processo que ela está mudando, uma aprendizagem, um momento da aprendizagem motora, ela está criando um esquema corporal e que vai entendendo, que vai se enriquecendo treino após treino, e daqui a pouco ela começa a pegar melhor, mais alto. Se ela tem uma deficiência porque ela entendeu de uma maneira errada, se ela entendeu de uma maneira errada, então aí você tem que ir para um trabalho de reforço. Aí o reforço é aquele trabalhozinho mesmo, quase personal. É chato fazer, mas tem que ser feito. Às vezes você pega uma menina que ela tem uma ação, ela não sabe a diferença entre o rebater e empurrar. Bater e empurrar. É muito comum também. Você tem que fazer um reforço. Não adianta só se colocar ela no meio da coisa que ela vai aprender. Não vai. Você vai ter que chegar e você vai desenvolver ali uma técnica, né, uma estratégia para que ela entenda a diferença. E aí vai do seu conhecimento, da sua capacidade e tudo mais. Mas são trabalhos de reforço.
os trabalhos de aquisição técnica, eles sempre são trabalhados por prioridades. Então, o que é trabalhar por prioridade? Poxa, se eu tenho lá, eu quero desenvolver muito a manchete a recepção, a manchete são coisas diferentes, a manchete é um fundamento, a recepção é uma ação do jogo, beleza, você quer desenvolver isso, você vai criando mecanismos dentro de um trabalho para que aquela menina faça aquilo repetidas vezes, mas não fique no movimento isolado. Então não pode ser movimento isolado. Então a história de você pegar e ficar dando manchete uma para outra não é a realidade do jogo. Você tem que ter, né? Você faz ali uma situação desde o aquecimento, quando chega na unidade de treino, você propicia situações de repetição, mas sempre com passe, levantamento e remate. E aí a gente fala do primeiro autor que eu sou fãzaço, que é Calmagol, né, que me foi apresentado lá nos anos 90. Ele tem um dos meus mestres. Calmagol, ele tem ele chama de, aqui na tradução ficou PLR, passe, levantamento e remate, que tudo que você desenvolve em termos de voleibol, você tem que desenvolver com passe, levantamento e remate. Isso daí mudou minha vida, né? Eu fui apresentado a essa teoria, a esse livro, que é a Science of Coaching Voleibol, né? Eu acho que eu não tenho ele aqui, eu perdi esse livro, mas olha, eu fui apresentado pelo André Carvalho, que é um dos meus mestres. O Andrezão me apresentou essa teoria. Ele me apresentou também o esquema de psicometricidade do Schmidt, né? Então, assim, mostrando que existia um esquema para que você tivesse o aprendizado, o desenvolvimento da aprendizagem. A minha cabeça naquele momento explodiu. Eu falei, pô, entendi. Acho que agora eu entendo como é que se funciona a aprendizagem motora, como é que existe a aquisição motora. Então, não é só pela repetição do movimento, mas é pela associação, né? É um movimento associativo. Se eu faço para quê? E depois que eu faço isso, o que eu faço? Então, assim, essa associação, ela está presente em todas as unidades de treino. Então, assim, a gente só muda o foco. Então, se você, agora falando do meu plano de ano, né? A gente começa o ano, todos os técnicos, a gente monta uma periodização, como se fosse um Matviev, básico, período pré-competitivo do início ali até o alto período competitivo. Só que, obviamente, hoje em dia não se usa mais aquela coisa de você dar picos, né? Ah, vou dar o meu pico lá no final da... Não tem. A gente trabalha até o pré-competitivo, é muito Matviev ali, aquisição de novos movimentos, deslocamentos, aquela coisa toda. Você prioriza as suas unidades de trabalho sempre com aquilo, nunca esquecendo do jogo, tudo embasado por jogo, com várias estratégias, 2 contra 2, 3 contra 3, para a direita, para a esquerda, meia quadra, em diagonal, em paralelo, você cria várias situações. Entrou no período competitivo, aí você começa o quê? Você não deixa de trabalhar o técnico, mas você começa a trabalhar por módulos. E eu faço módulos de 4 sessões de treinamento e módulos de 8. Então, por exemplo, eu tive um feedback, eu comecei pelas minhas análises que meu time precisaria receber melhor o saque que vinha com giro. Beleza, então eu tive que criar um módulo de 8. Falei, esse é um módulo de 8. Trabalhei um módulo de 8, de recepções de várias maneiras, de vários posicionamentos, mas tudo a partir então, ó, nós vamos ter uma situação de saque com a bola de tal maneira, aí recebe, levanta, ataca. Então é tudo uma maneira de começa com aquilo que eu quero, que é aquela ênfase, mas ele se desenvolve para a ação do jogo. E se for bloqueio, a mesma coisa, se for defesa, a mesma coisa, se for ataque, a mesma coisa. Tudo tem que ter a ação do jogo. Eu não gosto dos meus técnicos subindo e dando porrada na bola, né, para a menina ficar defendendo. Eu não consegui entender até hoje o sentido disso. Eu gosto que elas ataquem para elas, porque a velocidade é delas, a altura é delas, elas precisam ter a compreensão, o que aquela menina está fazendo. Vai desenvolvendo isso, a menina vai aprendendo, vai aprendendo. Então, assim, a coisa se desenvolve a partir do jogo, sempre a partir do jogo. E aí você vai montando nos seus sistemas de defesa, sistemas de passe, sistemas de transição, né? Você vai montando a sua transição, como é que funciona, você vai lapidando suas levantadoras, você vai fazendo o seu dia a dia acontecer ali. Essa basicamente é a nossa escola. É assim que a gente trabalha lá em Barueri. E aí o cara, eu não falo que não tem um pico, ele tem um pico que tá rolando desde o final de 2021. 60 jogos de pico. É um platô. Subiu e ficou lá em cima. 60, mas não, mas ó, que tá acontecendo. você sabe o que é legal? É que se você olhar as 3 gerações, eu tive assim, a primeira geração de 2022,
ela foi o melhor time que eu dirigi até hoje na minha vida. Eu Uhum. tinha uma levantadora que era uma cracaça de bola, que é a Gabi Melo. Eu tinha a Zene, que está na seleção hoje. Eu tinha a Fernanda Rangel, que hoje está no Pinheiros. E eu tinha duas meninas pequenas que, puta, eu precisava demais delas. E, assim, eram meninas que me davam a sustentação do jogo. Elas foram jogar de meio. Meninas de 1,70 m foram jogar de meio. Elas não saíam para o líbero, que eu não tinha, não tinha uma líbero. Elas não saíam, elas seguravam o passo para que o jogo acontecesse. Mas era um time que jogava com chutada, jogava com China, jogava com meio fundo, era a coisa mais linda do mundo de ver jogar. Uma máquina. Aquela equipe era excepcional. Nós ganhamos o campeonato, em nenhum jogo nós fomos para o tie break. Era tudo 3-0, o máximo foi contra o Corinthians, 3-1. Então era tudo assim. Espetáculo. Era um time fantástico, eu tenho uma saudade desse grupo. No ano seguinte, eu tive um grupo com as irmãs lá, Macarrone, que hoje estão na seleção. O time ganhava um tchan, assim, mas sem elas o time era todo dele da nossa base mesmo, formado ali em Barueri. Então, assim, o que aconteceu? Era um time que, primeiro, era um cavalo de treinar. César, pensa num time assim, eu estava dando treino junto com o Cunha na categoria sub-14, porque lá os três técnicos trabalham junto, todas as categorias, estava junto com o Cunha, as meninas estavam todas lá em volta do ginásio, dentro do ginásio, em volta da quadra, com bola na mão, elas fazendo o reforço delas. Então, assim, elas Legal. faziam porque eu tinha que dar para elas algum reforço, e elas faziam 1 hora de reforço sozinhas. Iam lá e faziam 2-2, e toque, as levantadoras iam lá, toque assim, toque assado. Então, assim, pensa num time trabalhador. Eu nunca precisei empurrar aquele time. Aquele time me empurrava, fazia com que eu preciso apresentar cada vez coisas melhores para elas, coisas novas, queriam jogar assim de maneiras diferentes, tinham um olhar, adoravam sentar comigo para ver time adversário e ver scout das Legal. adversárias, Porra. fazer leitura era muito à frente, tanto que foi um time que todo mundo está jogando aí desse ano. E esse time que eu tenho agora é um time grossão, mas é pesado, cara. Pesado. Cada vez que bate, machuca a bola, sabe? Mas é um time mais grossão, diferente dos anteriores. E tá se mantendo. E elas têm em comum dos três grupos essa vontade de ganhar, essa vontade de se aperfeiçoar, essa coisa de ter, saber exatamente. Se você pegar uma menina minha e perguntar, olha, como é que é como é que é a sua equipe? Você vai ver que a resposta dela é a mesma da minha, porque ela sabe exatamente o que está definido como padrão de jogo, como é que a gente se comporta junto ao adversário, quem são os nossos adversários, todas elas sabem quem são nossos adversários, então a gente estuda junto. Então, assim, o padrão é o mesmo para as três gerações. Que demais, cara. Não, isso, putz, espetacular. Fala aí, Peter. Você sabe que ouvindo todo esse seu depoimento, né, da formação do projeto, da seleção dos profissionais, da maneira como profissional, muito extremamente profissional como vocês desenvolvem o projeto, tudo isso cai por terra se você não tiver pessoas no comando, tanto do Exatamente, projeto exatamente. e que sejam bons líderes. Então, eu queria ir um pouquinho agora para essa questão. O sucesso de vocês e esse pico que dura 3, 4 anos já, ele não é nada sem uma sólida liderança. Então, eu queria que você dissesse para a gente, Adroaldo, tanto pensando no projeto como um todo, quanto na sua equipe especificamente, o que para você é liderança? Cara, liderança é a arte de você organizar, em primeiro lugar, aproveitar as pessoas naquilo que ela faz melhor, isso ter um aproveitamento dos profissionais naquilo que ele é melhor, entender que nem todo mundo é igual, que nem todo mundo tem todas as capacidades, se preocupar com o desenvolvimento das pessoas e se manter fiel a uma proposta de trabalho. Isso é fundamental. Se você pega uma liderança que a cada 3 meses, cada 6 meses ele muda tudo que ele pensa, você não chega a lugar nenhum. Se um técnico tiver essa situação, muito embora eu seja meio Raul Seixas, assim, eu sou uma metamorfose ambulante, tudo que eu estou te dizendo aqui, eu posso dizer daqui a um ano, mas assim, eu acho que você tem que ter convicção nos teus caminhos. Se você ficar mudando a cada mas apareceu uma nova moda aqui, vamos seguir. Então, eu acho que liderança é você enxergar, ter uma visão de mundo, mas você conseguir manter
fiel às suas ideias, aplicar aquilo que é novo, mas assim não promover mudanças radicais em tempos curtos, porque senão você não chega a lugar nenhum. Espetacular. E é por essas e outras que esse projeto tem tanto sucesso. Impressionante, cara. É. Eu já conhecia, mas eu tô realmente impressionado. Adroaldo, a gente podia ficar aqui 1 milhão de anos conversando sobre todos esses assuntos. A gente tem que seguir. Agora a gente tem uma parte do nosso podcast, que é o Ataque e Defesa, que são perguntas e respostas rápidas ali, para a gente conhecer melhor o nosso convidado. A gente faz esse quadro com todos os convidados. E esse é o nosso quadro Ataque e Defesa. Então vamos lá. Ó, a gente tem uma série aqui de 11 perguntas. E Ok. aí a gente vai alternando quem vai fazer as perguntas, beleza? Então a primeira é a seguinte: nos conte um momento importante ou marcante da sua vida que influenciou quem você é hoje. Ano de 1982, eu fui assistir Brasil e China no ginásio do Ibirapuera, seleção que tinha Helga, Regina Ochoa, Jaqueline, e pela primeira vez o Brasil ganhou da China na equipe adulta na história. E eu estava naquele dia do ginásio. A gente saiu de lá do ginásio, o jogo começou acho que 8, 9 horas da noite, terminou 1 hora da manhã, eu fui a pé para casa. Então, minha casa estava a 20 quilômetros do lado do ginásio. Então, assim, aquele dia eu me apaixonei pelo voleibol. E depois os infinitos jogos entre Pirelli e Atlântica Boa Vista, dos anos 80, que eu também assisti ao vivo, vendo o Capitão William, vendo toda essa geração aí dos anos da geração de prata jogar. Aquilo me apaixonou e me fez ter amor pelo voleibol. Como eu te falei, eu era do futebol. E naquele momento eu falei, não, eu quero esse negócio aí para mim, eu gostei desse negócio aí. Então aqui isso Esse mudou negócio é e realmente legal, hein? transformou minha vida profissional. Demais. Muito Sensacional. bom, muito bom. Adroaldo, próxima pergunta. Qual Manda, é Fih. ou quais são seus livros preferidos ou mesmo de cabeceira? Cara, eu tenho, assim, eu não que eu seja um leitor assíduo, sabe? Aquela coisa de. Mas, por exemplo, se eu pensar em livros que eu gosto dos livros, dos romances do Ubaldo, do Ariano Suassuna, gosto de ler alguma coisa nesse aspecto. Quando a gente fala da parte técnica, né, quando a gente fala do trabalho, cara, eu valorizo demais aquilo que Cacá Bisotti, né, João Crisóstomo, a gente falou sobre esse assunto das pessoas que escrevem as suas experiências, e Cacá e João são caras que passaram muita coisa, escreveram muita coisa, assim como Jorge Barros, tá? Então são coisas que eu gosto de ler. E aqui alguma coisa de cabeceira, vamos ver aqui o que a gente tem aqui, vamos dar uma olhada assim. Ah, esse aqui você deve conhecer, A Bíblia. Opa! esse ator Don Sheldon, vocês devem conhecer É, ele pessoalmente aí, ou a Cecília só para quem está Cecília. ouvindo, quem tá ouvindo aí pelas plataformas de áudio, o Ah, livro é A Bíblia do Treinador de Voleibol. Muito bom. exatamente. A Cecília, a gente teve uma experiência dela, ela veio para o Brasil para fazer algumas clínicas aqui, foi quando eu a conheci o trabalho dela. Excelente treinadora norte-americana. Bem, Onze Anéis é uma coisa que acho que 11 muitos, né? Anéis. Eu gosto muito dos trabalhos, Phil tanto da Jackson. NBA quanto da NFL. Acho que, cara, ensina muito. Os caras têm uma ação. Acho que o americano traduz muito essa coisa do que não somente ele é trabalhos técnicos, mas assim essa coisa do envolvimento de grupo, de liderança. E eu gosto muito. Então, Onze Anéis Meu, é tá um, é aqui. um, um Tá no livro meu que top me agrada 5. muito. Aqui está um cara que me fez pensar muito lá atrás, Nuno Nuno Cobra. Cobra. Semente da Então, Nuno Vitória. Cobra conhecia a Semente da Vitória, na época que ele estava com a Ayrton. Então, assim, um cara que traz você para umas reflexões internas da sua relação pessoal para com a sua atividade. Então, um cara com um livro que eu recomendo. Esse autor, John Maxwell, ele fala muito Qual- também sobre vencendo com as pessoas. Então, esse cara aqui, ele é do mundo corporativo, né? Aham. E ele passa muito dessa coisa da formação da equipe, que eu não falei para vocês, mas eu tive uma experiência bancária muito interessante. Eu, nos anos, quando eu estava lá como técnico de vôlei, um dia tocou meu telefone, era uma executiva do banco, naquela época, é o Banco de Boston, né? E essa executiva está falando o seguinte: ó, eu quero fazer uma entrevista com você.
Falei, mas por quê? Eu só trabalho com vôlei, né? Não, mas a gente está procurando um profissional com o seu perfil. Era um headhunter, me mandou lá Legal. para entrevista. Eu trabalhei 10 anos nesse banco. E Caramba. é porque eles queriam expandir no Brasil, eles procuravam pessoas que tinham capacidade de liderar. Eles sabiam que eles iam me pegar, que eles iam me formar da maneira que eles queriam e que eu queria reproduzir essa experiência. Eu Cara, que trabalhei, interessante. eu saí de um banco de duas agências, que é uma na Líbero e outra no Rio de Janeiro, e quando eu saí do banco, 10 anos depois, era um banco de 160 agências. Então, Uau! eu saí de um escriturário e saí de lá como diretor adjunto. Então, assim, eu tive uma carreira dentro do banco só nessa situação corporativa. E um dos livros que a Boston School me passou foi justamente esse John Maxwell, que me ajudou muito no Cara, desenvolvimento de equipe, sabe? Lidar com equipe, diferentes pessoas, alguns conceitos que ele relata aqui nesse livro que são ele é muito bom. extremamente, eu acho muito interessante. O cara quer ser técnico, eu recomendo esse livro. Tô lendo um deles, mas Eu eu não vou tenho, pegar, não, que tá do lado da eu minha tenho, cama. Ah, é? Aí que coincidência é, legal. eu tenho, ó, o John Maxwell, ele é o meu autor preferido de liderança. Esse, Olha, se a gente, se a gente, esse combi- daqui, ó. se a Esse gente daqui, ó. combinasse, Não ia dar não certo. saía. Olha Esse isso. aqui é É, um grande Zé Ruela deu pra mim de presente, que é o é uma leitura diária. Você lê uma página por dia. Reconhece isso aqui? Não, Feijão. acho que eu conheço. Tá aqui, Olha Acho, que ó. acho, legal, Feijão. eu acho, Aqui eu no meu acho que cantinho do café. eu acho que tem uma dedicatória aí de um cara que do Zé Ruela que te deu, né? Tem uma dedicatória aqui, ó. Aqui, ó. A capa inteira. Ô, Feijão, quem estiver assistindo a gente vai pensar que isso foi combinado, cara. Muito, Exatamente, caramba, que Não, mas demais. que O John louco, né? Maxwell sobre John Max liderança é é espetacular. sensacional. Espetacular. Legal. E Bora. tem um livreto, cara, bem pequenininho, raro já, tá difícil de encontrar ele, mas esse eu recomendo para qualquer atleta. E que, logicamente, se eu recomendo para o atleta, eu recomendo para o técnico, porque a visão dele de experiência e de recados é muito interessante, que é esse livro do Bernardinho, que chama Carta a uma Jovem Atleta. Oi. Cara, isso é muito legal, cara. Eu não sei como é que pode ser um negócio tão legal como esse aqui, porque ele pega várias faces do desenvolvimento da atleta, várias fases também, e dá conselhos e mostra assim das dificuldades, dos problemas que ela vai encontrar no decorrer da carreira e de algumas maneiras que ela tem para poder sair dessas situações, como ela pode. Então, assim, é um livro que eu recomendo para todas as pessoas envolvidas no voleibol. Então, alguma coisa é mais ou menos por aí que a gente vai. Poxa, espetacular. Espetacular, meu Muito Deus. bom, muito bom. Gostei. Legal. Adroaldo, a próxima pergunta é: quem é ou quem são seus mentores? Putz, cara, é até perigoso você ser injusto, né, com alguns caras. Eu vou dizer que o primeiro cara que me fez ver voleibol de uma maneira diferente chama André Carvalho, foi professor na Uniban, é um cara que eu referencio esse cara para qualquer pessoa, um cara fantástico, um cara que entende de aprendizagem motora como ninguém. Ele foi o primeiro cara a me apresentar esquema motor e as teorias de Schmidt. Foi aonde minha cabeça, como eu falei, mudou completamente. Célio Cordeiro, em memória, né? Célio Cordeiro foi um mestre. Eu tenho uma Uhum. historinha bem legal, rapidinha, do Célio Cordeiro, o Feijão. Célio Cordeiro, um dia eu estava no curso nível 4 com ele, né? Eu fiz nível 4 quando os primeiros nível 4 eu fui encaminhado para fazer. E eu fiz com ele, graças a Deus. Porra, E ele chegou e falou assim: bacana. ó, você vai fazer um trabalho, Adroaldo, sobre sistemas defensivos. Falei, deitei. Né? Nessa época eu nem vinha para casa, eu ficava num hotel lá perto do local, já estudando, fazendo os trabalhos. Você sabe como que é o nível, né? Os cursos de nível 4 tem que Uhum, apresentar no dia seguinte. Eu com a Ida, inclusive com a Ida do vôlei, a gente uhum. pá, detonou, fez um trabalho tal, sistema quadrado, sistema semiciclo, sistema isso, sistema aquilo, todos os sistemas. No dia seguinte, eu cheguei lá achando que ia abafar, né? Junto comigo lá tava tanta gente boa, cara. Peu, tava um monte de gente boa, que Alexandre Stasione, todo esse pessoal tava comigo nesse curso. E aí eu falei, não, eu vou fazer. Aí eu fui e apresentei todos os sistemas que você pode imaginar. História dos sistemas, evolução, tudo. De, fiz a... Aí o Célio parou, olhou, falou assim, Adroaldo, na posição 4, quando o atacante da posição 4 vai atacar uma bola, onde é que tem que estar a sua defesa?
Aí eu peguei, olhei a pergunta, falei, pergunta mais simples. Bem, vou posicionar aqui no sistema semicírculo, minha defesa vai estar no sistema quadrado, minha defesa vai estar aqui no sistema esse, no sistema aquilo. Aí ele parou e falou, Adriel, você não está entendendo. Aonde que tem que estar a sua defesa no momento que a pessoa vai atacar? E eu, cara, e aquilo foi, imagina, na frente de todo mundo, Uhum. e aquilo foi me deixando vermelho, né? Aquela coisa, aquela situação assim, falei, cara, o que ele tá querendo? E ele foi batendo naquela tecla, ele foi minando a minha autoconfiança, ele foi me tirando do meu, da minha, do meu patamar de segurança ali. Até que o momento eu cheguei e falei, mestre, eu não sei o que mais te responder. Eu respondi tudo o que eu sabia. Aí ele falou para mim assim, Adroaldo, a sua defesa tem que estar onde a bola vai cair. Simples assim. Caraca! Aquilo também, outra coisa explodiu minha cabeça. Eu falei, cara, lógico, tem que estar onde a bola vai cair, eu tenho que saber o que o adversário faz, quais são as incidências, trabalhar em cima de incidências, Uhum. ensinar minha atleta a deslocar de acordo com a incidência, fazer a leitura. Meu, aí mudou tudo, meus conceitos. Então, Célio Cordeiro foi assim um grande mestre que eu tive na minha vida, Ele, pô, me ajudou muito. E o terceiro aqui que eu não posso, dois que eu não posso deixar de citar, o Índio, que trabalhou no animal. Nos Leites, trabalhou no Paulistano, trabalhou Lá em Tabuão com você, né? Um tempão. trabalhou lá ele foi meu coordenador no Taboão Nitra, no projeto. Esse cara, pelo amor de Deus, entende demais de voleibol, uma pessoa humana, correta, um mestre, mestre mesmo na acepção da palavra. Então, muita coisa eu devo a ele, na maneira dele conduzir os processos. E o terceiro aí, o Roberto Camargo, meu chefe, meu secretário de esportes atual de Barueri. Por quê? Porque esse cara entende de base, cara. É. Se assim, eu não chego aos pés desse cara do que ele conhece de base, entendimento. Meu, ele é o secretário de esportes, ele vai lá no nosso treinamento, ele fica assistindo o meu treinamento do Cunha e tal. No dia seguinte, eu sento com ele para almoçar, porque eu tenho esse privilégio, como sou amigo pessoal dele, e ele fala assim, Adroaldo, tal coisa, tal coisa, tal coisa, isso aqui pode fazer, isso aqui. Eu falo, cara, que show de bola. Então é um cara que eu respeito demais, é um dos mestres que eu tenho na minha vivência. Como tantas pessoas que passaram pela vida aí, e todas elas depositaram alguma coisa no meu conhecimento. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Vamos seguir adiante aqui, então. A próxima pergunta. Se você pudesse, Adroaldo, mudar uma coisa no mundo do esporte, escolhe uma. O que seria? No mundo do esporte ou na minha É, vida? no Na mundo do minha carreira? esporte. Não, no esporte como um No todo. esporte geral? Cara, no esporte brasileiro, eu tinha que atrelar isso aí à educação. Eu tinha que atrelar o esporte brasileiro à educação. Isso, para mim, se a gente quer ser um dia alguma coisa próxima de uma potência olímpica, alguma coisa, sem isso não vai. Né? E se a gente quiser ser alguma coisa como país, como gente, como nação, também a gente teria que ir por esse caminho, atrelar o esporte à educação. Simples assim. Drop the mic. Espetacular. Você sabe que quando eu vou ler plataforma de político, a primeira coisa que eu vejo é o plano da pessoa para a educação. Se não for, eu nem leio o resto. Para mim, não importa. Muito bom, espetacular. Excelente. Adroaldo, agora indo mais para uma parte mais pessoal. Do que mais você se arrepende, se tiver algum arrependimento? Tá. Arrependimento, cara, tudo me trouxe até aqui, né? Tudo que eu fiz de certo e de errado. A gente fala tanto que o erro constrói, que errar É verdade. faz parte da coisa. É difícil a gente falar de arrependimento, né? Eu gostaria, se eu pudesse hoje conduzir minha carreira diferente, eu teria entrado na base um pouco mais cedo. Né? Acho que se eu entrasse um pouco mais cedo, acho que o tempo que eu passei em Taboão da Serra foi muito. Eu deveria ter passado menos tempo lá. Desenvolvi um projeto fantástico lá ao longo de 12 anos, mas eu teria, acho que se eu tivesse saído mais cedo, trilhado outros caminhos, permeado ali por clubes da Grande São Paulo, da capital mesmo, e teria enriquecido mais o meu conhecimento em direção à base. Então, se eu pudesse hoje mudar alguma coisa na minha carreira, eu teria passado menos tempo lá em Taboão trabalhando com adulto e teria entrado na base um pouco mais cedo. Excelente. Muito bom. Vamos virar a moeda. Qual é o seu maior orgulho? O maior orgulho é ter desenvolvido projetos com bastante competência, ver as meninas que a gente trabalha aqui chegando virando atletas, as que não são atletas são ótimas pessoas, ver que o nosso trabalho realmente tem significância,
é ter sido um bom pai, é de ter jogado com meu filho. Tem coisas muito bacanas na vida aí que eu me orgulho bem, sabe? Então, assim, eu acho que o caminho que eu percorri até hoje me trouxe num lugar que eu gosto muito de estar. Muito bom. Agora, algo que ninguém sabe, Adroaldo. Ninguém sabe que o Adroaldo. Puta, ninguém sabe. Cara, Ou pouca ninguém gente sabe. sabe. Ou pouca gente Hã? sabe. Ou pouca gente. Muita gente sabe que você gosta de cavalo, então essa não conta, hein? Sim, eu ia falar isso. Não, conta, vai, conta. Cara, Eu Olha o sou, eu isso sou. spoiler! aí essa pouca gente sabe, né? Tá Eu bom, tive eu tive um problema de saúde lá em 2013, eu tive um problema de saúde, me ausentei desse problema de saúde do voleibol, e nesse momento eu comecei a criar cavalos. Né, eu tive um Aras, né? Agora ele está com poucos animais, mas chegou até 40 animais, porque eu Uau! nada consigo fazer só por fazer. Então eu comprei um cavalinho, daqui a pouco eu falei, cara, mas eu acho que esse negócio é legal. Deixa eu entender como que é cavalo. Aí fui entendendo como é que é cavalo. Treinamento de animais. Aí fui vendo como é treinamento de animais. Aí fui conversando com os caras que são os grandes treinadores. Aí fui conhecendo o mundo. Quando eu vi, eu estava com aras, estava levando o cavalo para exposição, estava dando mentoria para treinadores de cavalo. Sério, demais. pô, eu recebi o Monte Roberts aqui. Eu fui. Caramba, O Monte Roberts, cara. que é um encantador de cavalos aí, Aham. assim, eu troquei figurinha com esses caras, entendeu? Oi, Eu fui entendendo que demais. treinamento é treinamento de humano, treinamento de cavalo tem tudo a ver. Então, Caramba, que talvez isso é uma demais. coisa que poucas pessoas Que sabiam. legal! Sensacional. Muito bom. Muito bom. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Família é? A família é aquela história que todo mundo fala, a família é tudo, cara. Eu tenho um orgulho pô, a minha esposa, se eu não tivesse sido muito apoiado por ela, se ela não entendesse a minha profissão, como seria? Trabalho com Uhum. feminino, me ausento muito de casa, viajo muito, sabe? Quando eu trabalhava no adulto, então, era aquelas viagens constantes, minha esposa sempre, pô, do meu lado, sempre, nunca reclamou, sempre firme, sempre me ajudando. Até hoje ela vai assistir jogo, ela fala, Droldo, você viu que essa equipe está com uma tal característica, ela me apoia, como foi jogadora também, tem tudo isso. Então, assim, é uma ajudadora, uma pessoa fantástica. E eu tive o privilégio, né, cara, de jogar com meu filho. Meu filho Uhum. cresceu, se tornou, jogou no Pinheiros até o adulto. Tive o privilégio de bater bola com ele, jogar dupla com ele, Era um foi bacana. craque. Ele é, Feijão. O Craque. Caleb era, Caleb para quem não jogava sabe, o muito. Caleb, cracaço de bola, Craque. cracaço. Eu joguei contra ele. Aí ele hoje é um grande veterinário, né? Hoje, Uhum. nessa aventura do cavalo, ele foi um dos que mais embarcou, fez veterinária, deixou o esporte, deixou o voleibol para lá, e é um grande veterinário. Então, assim, é um motivo de orgulho. Família, para mim, é um motivo de orgulho. Demais. Nessa mesma Muito bom. pegada, Adroaldo, esporte é? Esporte é educação, esporte é recreação e esporte é competição. Nós temos aí três viés do esporte, três maneiras diferentes de se ver o esporte e três maneiras que têm que ser investidas em separado. Tem que haver investimento para o esporte e saúde, para as pessoas que têm necessidades especiais, para as pessoas não ficarem doentes, para essa situação. Toda a sociedade esportiva tem uma perspectiva de vida melhor. Você tem o esporte educação, que é a aquisição de habilidades motoras, de uma vivência esportiva tão fundamental para o ser humano, a capacidade de se locomover de maneira lúdica, com brincadeira, com jogos, e o esporte também é competição, que é um esporte que é fundamental para espelhar, para incentivar, para fazer com que essa galera goste de esporte. A gente vê lá em Barueri que a gente, pô, a escolinha, nós temos 19 modalidades lá em Barueri, as turmas maiores, por incrível que pareça, são de voleibol, por conta da equipe de voleibol da cidade, por respira voleibol, então as meninas querem fazer. Então isso é um exemplo, né? Então não dá para você só investir no esporte participativo, você tem que investir de maneira geral. Muito bom. Excelente. Muito bom. Adroaldo, nós estamos crescendo esse nosso projeto aqui, o Set Point Podcast, sempre trazendo profissionais e pessoas do mais alto gabarito, como você. E a gente quer fazer esse projeto continuar acontecendo. E a gente conta com a ajuda dos nossos convidados para nos ajudar. Então, indica para a gente duas pessoas para a gente bater um papo como esse que a gente conversou hoje. Tá.
Bem, duas pessoas, uma delas não posso deixar de falar, que é o meu parceiro, né? O cara que meu Cunha, se você quer falar de vôlei da primeira infância ali, da sub-13, sub-14, cara, é o cara no Brasil, eu falo isso seguramente, é o cara que mais formou atletas no Brasil. Não tem ninguém que formou tanto atleta quanto ele. Nem atletas que eu tô falando, atletas de nível de seleção e tudo mais. Ele é o cara que mais for, talvez se compare lá ao Branco, né, na época de Banespa, aquele pô, mas o cara ele é fantástico. Ele não é um cara é, como vou dizer, politicamente correto, mas ele é um cara que é muito interessante falar com ele, conversar com ele. Então é um cara que eu indicaria. E o segundo, cara, jamais imagina que ele tivesse sido citado numa situação dessa, mas é o técnico que foi por muitos anos técnico em Piracicaba, que é o Zeca. O Zeca é irmão do Chico dos Santos. Quem lembra do Chico dos Santos que trabalhou com o Bernardo, que era o técnico de Sim, bloqueio? Então, ele tem um irmão em Piracicaba que é o Zeca. O Zeca, por muitos anos, ele foi meu algoz. Eu perdi muitos campeonatos para o Zeca. Mas eu adorava jogar contra o Zeca, porque vocês são técnicos, vocês sabem, a coisa mais gostosa numa partida de voleibol é quando você monta suas estratégias, você vê o cara montar as dele, e aquele confronto de estratégias, e aquele. Você faz uma coisa, o cara faz outra, ele te neutraliza aqui, você ataca ali. É muito prazeroso. Sempre foi o cara que eu enfrentei e mais perdido que ganhei, mas foi o melhor técnico que eu enfrentei nesses anos todos. Enfrentei muita gente boa, viu? Enfrentei, olha, essa galera que está aí hoje no adulto, meus amigos aí, eu enfrentei muita gente boa, mas poucos caras me davam tanto prazer de enfrentar como o Zeca de Piracicaba. Me parece que hoje ele não está trabalhando com voleibol, mas é um cara de uma experiência, formou tanto atleta lá, ganhou tanto no voleibol do interior, né? Foi tantas vezes campeão paulista, algumas em cima de mim, mas eu também ganhei dele. Então, assim, a gente é um cara que eu indicaria porque daria um podcast assim de experiências vastas, assim, porque o cara conhece muito de voleibol, muito. Muito bom, excelente. muito bom. Adroaldo, a gente tem muitos técnicos de voleibol aqui que nos assistem, desde o cara que trabalha na escolinha, lá no time do interior do menor estado do Brasil, até chegando, passando por técnicos de base, técnicos de seleções, até atletas olímpicos, atletas, ex-atletas, entusiastas do esporte. Deixa um recado aí para essa galera toda. Bem, o meu recado, galera, é que a gente não pode parar. A gente tem que continuar formando, cada um dentro da sua realidade, cada um dentro daquilo que precisa. Às vezes você trabalha num clube e você não tem a realidade que você gostaria, mas você tem que fazer o melhor, independente do local que você está. Se você fazer o melhor, isso é uma lei da vida, cara. Você vai progredir junto com o teu conhecimento, você vai progredir junto com os teus sonhos, você vai acender coisas maiores, desde que você não estagne, não fique ali parado. Mas se o seu objetivo também for ficar parado ali, faça isso da melhor maneira possível. Né? Trabalhe sempre com muita honestidade, não deixe nunca, nunca vá para uma quadra sem montar o teu plano de treino, no mínimo para aquela semana. Deu uma travadinha aqui. Nunca. Talvez esse seja o maior. A gente é muito. Quando a gente passa os anos que você dá treino com a maior facilidade do mundo, você corre o risco, você é tentado a fazer uma coisa dessa. E o seu trabalho começa a desmoronar quando você faz isso. Quando você deixa de planejar, no mínimo, o teu microciclo de 4 ou 5 sessões de treinamento da semana. Olha, vou te falar, velho. Se eu pudesse, eu levantava e Que isso. aplaudir de pé esse episódio. Cara, Adroaldo, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Quantos insights, quantas lições, quanto conhecimento você passou pra gente aqui hoje, cara. Muito bom mesmo. Quem trabalha com base, quem trabalha com adulto, quem tá começando, tem que ouvir esse episódio umas 200 vezes. Muito obrigado por essa honra, cara. Eu sou muito fã do seu trabalho já há muito tempo. A gente foi adversário muitas vezes, mas sempre com muito respeito, sempre com muita admiração. Pô, os contatos que a gente teve foram sempre muito proveitosos, todas as conversas, desde lá do comecinho, quando a gente se conheceu lá na FMU, na pós de Exatamente. voleibol, né? E depois Exatamente. passando lá por Barueri, quando eu estava no Ibirapuera, muitas conversas com o Luiz também, nosso amigo em comum. Em comum. E, cara, eu te admiro demais e o Barueri está onde está hoje por causa da sua liderança. Não é por acaso que Barueri é o melhor
projeto de base do Brasil. É porque tem um líder que faz as coisas acontecer. Então, parabéns e obrigado, cara, de Que verdade. isso, que isso. Ah, você, eu sempre tive não era uma suspeita, era quase um valor, um princípio. Quase não, é isso mesmo. Que você precisa ser muito competente, muito profissional para trabalhar com base. Você falou um pouco sobre isso durante o episódio, que muitas vezes a base ela é relegada aos inexperientes. Sim, Você precisa entrar, todo mundo precisa entrar no mercado de algum jeito. Mas não significa que todos que trabalham com base precisam ser apenas os inexperientes. exatamente. Nós precisamos de gente como você, Adroaldo, Isso. com conhecimento de causa, com experiência e competência e muitos valores sólidos, porque são os professores que educam as crianças, que vão formar pessoas que também vão ser atletas. E essas duas coisas precisam acontecer juntas. E nós precisamos de gente muito competente, que sejam reconhecidas não só do ponto de vista da fama, mas pessoas que possam se dedicar o seu tempo, e para isso você precisa ter o reconhecimento financeiro também. Eu sou um grande defensor de que os professores que trabalham com a base precisam ser muito melhor remunerados e para que a gente possa reter esses talentos. Quando a gente fala de retenção de talentos, muita gente pensa nos atletas, mas existem muitos professores que mudam de área, que vão para Sim, outros lugares sim, por causa dessas exatamente. condições. Então, se nós queremos um país potência olímpica, mas mais do que isso, um país com pessoas melhores, nós precisamos investir na educação esportiva também, e isso acontece na base. E ouvindo você falar hoje, essa minha convicção, ela só foi mais reforçada. Eu queria te agradecer não só pelo seu tempo de vir aqui conversar com a gente, mas pela, pelo que você faz pelo voleibol brasileiro. Não É, só em Barueri, pelo voleibol brasileiro. Se a gente está onde a gente está hoje, é por pessoas como você que Verdade. nos ajudaram a chegar lá. Muito obrigado. Eu desejo mais e mais e mais e mais sucesso para Barueri. é isso, cara. Olha, eu agradeço muito, que nem sou tão merecedor dessas palavras, mas eu agradeço muito. Primeiro, o projeto de vocês é maravilhoso. Eu confesso de coração, desde o primeiro eu sonhava no dia de ter a oportunidade de falar com vocês. Eu queria muito, porque pô, conheço o Feijão, tenho o maior carinho por ele, e vendo, eu passei a te conhecer e ver o trabalho que vocês estão fazendo, um trabalho maravilhoso, voltado para os treinadores, acho que isso é tão importante. E eu também gostaria de deixar um abraço aqui para todos os treinadores do Brasil, os meus amigos, meus colegas aqui de São Paulo, dos clubes da capital, os clubes do interior, pessoas que eu me relaciono todos muito bem. Graças a Deus, a minha relação com todos os treinadores aqui ela é a mais cordial possível. Eu sou um cara que eu agrego, eu olho para essas pessoas com muito valor, eu gosto muito deles, e eu acho que a minha fala aqui representa o trabalho dessas pessoas que diariamente estão indo para os seus clubes, para os seus times, dando o seu melhor. Então, assim, meu muito obrigado por ter passado por essa experiência e um abraço a todos os técnicos de São Paulo e do Brasil. Espetacular. Valeu, Adroaldo. Muito obrigado, galera. A gente vai ficando por aqui por esse episódio. Se você curtiu, por favor, deixa seu like, compartilhe, faça esse episódio chegar a mais pessoas. E se você quiser vir para os Estados Unidos, entre em contato com o pessoal da Nexus Next, lá com o Lucas Negrin, e faça o seu processo com eles, porque eles realmente entendem desse processo migratório, seja em qualquer nível possível. Tá bom? Então, muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente até aqui. Valeu, galera. Deixa um like no vídeo, compartilha, deixa um comentário lá no YouTube pra gente e não se esqueça de voltar para conferir o próximo. Valeu, É, galera. é isso aí. Valeu, galera. Até o próximo.